Beleza, galera? Vamos começar agora mais um podcast Papo de Campo. Tô aqui com a Isa Souza. E aí, Marcelo? Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Como Feliz você tá, demais. Marcelo? E um super convidado hoje, Isa. Sim, vixe, temos um convidado de honra aqui hoje. Matheus Araújo. Fala, Matheus. E aí, pessoal, tudo bem, Isa? Tudo bem, professor? Tudo certo, galera? Vamos lá, né? Mais um podcast, mais um episódio. Bate-papo descontraído. E hoje o tema é na área dele, Isa. Você é. Nutrição. Vamos abordar a nutrição. O cara manja. Eu vou te falar uma coisa. Dentro da minha turma de mentoria lá, a gente tem aquela plataforma onde a gente tira dúvida dos alunos, faz suporte. A nutrição sempre é um dos assuntos mais movimentados. Graças a Deus, não vai faltar emprego nunca mais. Eu meio tenho ciúme, sabe? Tipo, porque ali eu dou dois palpites, mas bem reba. Sorte que tem o Matheus ali toda hora em cima do negócio. Ah, então é por isso que você resolveu se especializar em nutrição, Matheus. Demanda, tem que ser esperto, não pode faltar nunca. Mas e aí, Matheus, conta pra gente um pouco da tua história. Como que é que você chegou na nutrição de bovinos? Vamos falar bem a verdade, assim, que foi muito por acaso, tá? Tipo o meu casamento, né? Foi um acidente. Aconteceu. Aconteceu. Você tá ouvindo isso? Você tá ouvindo isso? Sendo bem honesto, foi um puta acaso. Dentro da graduação, na faculdade, a intenção era trabalhar com reprodução. Na verdade, a primeira intenção era trabalhar com cavalo. Eu nunca pensei em nutrição especificamente. Foi aquele negócio de cavalo, só que é um ramo complicado para entrar, clínica e tal. Eu falei assim, não tem mercado, vamos partir para outra... Vamos partir para outra coisa. Você foi racional nessa hora. Isso, com certeza. Sei lá se você estava certo ou não. Muita gente sobrevive e tem destaque no cavalo. É um puta mercado. A gente conversou com a Renata Risse. O mercado do cavalo é gigante. Você não conhecia a Renata, então? Não. E, na verdade, conhecia muito pouco do mercado. Até por isso senti uma dificuldade de entrar. Falei, não vou mexer com o cavalo mais. Vou para outra coisa. Um desafio muito grande, Isa, é assim. Desculpa te cortar, Matheus, mas aqui é assim. Eu vou passando por cima. Isa, você já sabe que eu te falei. Você também atropela, hein? Faustão. Aqui é podcast estilo Faustão, sabe? Que o apresentador não deixa a pessoa falar. Mas falando de carreira, falando de como você chegou e como que a gente chega, eu sempre falo para os meus alunos, para o pessoal que de alguma maneira ou outra tá buscando algum tipo de orientação, a gente tem que tomar muito cuidado com paixão e realidade. É ótimo você trabalhar no que você gosta, né? A gente tem que fazer isso. A gente tem que se sentir bem. Eu mesmo estou aqui com vocês, feliz demais de estar no estúdio, cada dia evoluindo uma coisa nova, produzindo conteúdo, ajudando verdadeiramente o produtor rural e a galera do campo, os profissionais. Mas a gente tem que ter uma visão muito realista do que é mercado. Uhum. Cara, e eu daqui a 5 anos? E eu daqui a 10 anos? E eu daqui a 15, 20 anos? Eu mesmo só consegui fazer as transformações na minha própria carreira, de sair do que eu fazia para onde eu tô hoje, porque eu tive uma visão muito crítica de caramba, e daqui 10 anos eu ainda quero estar lá no cu da vaca, dentro de um curral, longe de casa, me matando? Então... Cara, e é lógico que, não tinha esse pensamento no meio da graduação. É muito difícil alguém de 17, 18, 19 anos ter esse pensamento de mercado durante a graduação, mas uma coisa que eu tinha muito comigo durante o curso durante a veterinária, era ter novas experiências, né? Então, fui buscar, apesar de no começo querer trabalhar com cavalo, fui buscar outras áreas, reprodução, fazenda, enfim, vários outros estágios, até que numa dessas experiências apareceu uma grande empresa aí do ramo de nutrição, que eu comecei a fazer estágio, se eu não me engano, no 4º ano. Na faculdade, então. Durante a faculdade, no 4º ano da veterinária. E surgiu a oportunidade de ir morar numa das fábricas dela para fazer o estágio final, no último termo, né? E a coisa aconteceu. É uma área super gostosa, até porque você não fica... Muitas vezes no estudo de uma determinada área você acaba focando demais nela e esquece de um todo. A nutrição não, ela acaba abrangindo tudo. Então você, para entender nutrição, você tem que entender reprodução, pastagem, enfim, vários outros tópicos, outros temas. Gostei demais. E quando ia acabar meu estágio, um rapaz dentro da empresa saiu e abriu a vaga.
Aí aconteceu, acabei ficando. Aí esse é o por acaso. Você Esse foi foi por andando acaso. conforme a maré também. Esse né? foi por acaso. Mas seria uma... Por exemplo, o cara não saiu, o que você vai fazer? Não, ia tentar estágio ou emprego em alguma outra empresa do ramo, porque a que eu tava me deu uma puta base, me deu fala assim, um puta conhecimento, uma diferenciação no mercado legal pra caramba que eu conseguiria buscar em algum outro lugar, e é um ramo que eu adoro, a nutrição é muito legal. E a nutrição, no caso, o que é legal aí, você trabalhou numa empresa, numa multinacional. 3 anos e meio. Numa empresa grande, referência no mercado nacional, e hoje você está do outro lado, você está no lado da consultoria. Então você conhece, vamos falar da necessidade, você conhece a realidade da indústria, isso que eu falo, a palavra perfeita, é a indústria, ele conhece a indústria. Do negócio vender sal, por exemplo. Do negócio de quem está ali servindo o produtor, mas ela tem que cumprir o papel dela também. E você hoje tem o lado do consultor, que você tem que estar defendendo o produtor rural, e dentro do portfólio de produtos de nutrição que existem das diversas indústrias, não é mais só daquela, fazer as escolhas corretas, não é isso daí? Cara, não é nem só isso, professor. Você tem isso também, aí a gente acaba convivendo muito agora com o outro lado do vendedor. Antes eu treinava vendedor, agora eu tenho que dar uma puxada de freio nele para ele não sair vendendo o que eu fazia nos treinamentos, ele vender para os clientes. Os argumentos que você tinha que falar para ele usar, né? Sim, ele e é engraçado dos pra caramba dois lados isso. da moeda, né? É engraçado pra caramba, e é legal, porque você fica... Você vê como que a coisa acontece, né? E muitas vezes você falou, o vendedor, amigão, eu treinava a gente todo dia pra fazer isso, você não vem com rolo, não. Não precisa me enrolar, isso aí eu entendo. Ou o meu cliente não precisa disso, não precisa empurrar. Com certeza. Na verdade, produtos que vão servir para uma outra realidade, às vezes naquele momento que você está fazendo a indicação, não é a indicação. Mas é engraçado porque assim, muitas vezes a indicação da indústria acontece muito no que você falou, professor. Ela não é uma indicação errada. Ela provavelmente, muitas vezes, como tanto o técnico da indústria ou como o vendedor de sal, por exemplo, como ele não tem uma visão do todo, uma visão do macro da empresa fazenda, ele acaba fazendo uma indicação que não é para aquele momento da empresa. Então, ela pode ser o produto correto, que vai atender a exigência do animal, que vai dar um resultado legal, só que muitas vezes, por exemplo, a fazenda não tinha caixa para comprar aquele produto, ou precisaria de outro tipo de estratégia, outro tipo de recomendação. Enfim, a indicação da indústria, a gente não pode falar mal e nem nada, não é uma indicação viciada. É lógico que visa uma margem melhor para a empresa indústria, ela tem... É igual o banco, ela né? tem que ter uma margem melhor assim, dela. O banco, o gerente está ali, ele vai te servir com a portfólio de produtos, mas ele sempre vai estar ali te orientando no produto que vai dar mais lucro para ele. Vai te dar lucro também, mas no que dá para ele. A meta. Cada um acaba defendendo o seu, né? O produtor certeza. tem que defender a terra dele, tem que defender a empresa dele, assim como a indústria tem que defender o dela. Por isso que eu falo que uma coisa, uma transformação hoje no mundo, e eu fico muito feliz de estar participando disso, né? Então, o que acontece? Eu falo muito que o produtor rural ele tem que estudar. Não adianta você ser um refém ou só falar, porque o cara veio ali. Existe um grande problema, a gente conversa muito também sobre armadilha de mercado. Uma grande armadilha que existe é o fato de um profissional qualquer, lá, um veterinário, um tecnista, um agrônomo, um técnico agrícola, por ele ter o título, por ele ter o diploma, às vezes o produtor fala assim, não, eu não preciso estudar, eu não preciso entender, porque o profissional está ali me passando uma recomendação. Acaba pesando. Esse é o problema. E eu falo que... Ou ele acha que ele sabe, né? Ele acha que ele sabe porque veio de anos de um vício errado. De um vício errado. Cara, e é muito gostoso estar participando disso hoje, tanto nas minhas redes sociais, que a gente está aí o tempo todo pulverizando conteúdo de qualidade, e principalmente conteúdo do campo de batalha, que a gente está, a grande maioria do conteúdo que eu produzo é no campo, é atendendo o produtor, é tirando dúvida do produtor, é tirando dúvida da equipe dele, do peão. E também ensinando profissionais do agro. Mas eu falo assim, as pessoas precisam estudar, as pessoas precisam se informar, ela precisa também uma coisa, buscar aonde adquirir conhecimento de qualidade. Por quê? Para justamente, quando ela for
passar por uma recomendação de uma pessoa, não que ela vai ter que ser expert igual aquela pessoa, mas ela está um pouco mais embasada, ela está um pouco mais protegida, Isa. Você entende? É igual hoje em dia, você vai lá no médico, pô, tem médicos e médicos, tem veterinários e veterinários, tem jornalistas e jornalistas, né? Então qualquer profissão vai ter as pessoas menos capacitadas e que têm o mesmo título e as pessoas mais capacitadas. Se você não for uma pessoa que busca um pouquinho de conhecimento, às vezes você está sendo atendido ou orientado por alguém que também não está ali com todo aquele patamar para poder fazer uma recomendação. Não só esse lado de tentar bater meta. Então, estudar, se informar é fundamental. Senão você fica refém, né, daquela informação, conivente com aquilo que te passam e você não muda nada. E o nosso vai continuar batendo na mesma tecla, você não tem parâmetro nem para medir aquilo que você está fazendo. E você sabe qual é o problema quando a gente vem para pecuária, para agropecuária? Né? Essas informações erradas ou vícios errados de modo de trabalhar mexe no caixa. É dinheiro, é caro demais errar. Então hoje tem muita gente, até estou preparando um conteúdo relativo a isso para uma nova palestra que eu vou dar, em que eu estou falando assim, tem muita gente ali que está não tendo lucratividade nas suas atividades, mas que quando a gente para fazer um diagnóstico, quando a gente para fazer um planejamento, não é falta de colocar tecnologia, é coisa errada que você tem que frear. Não é falta, é frear. excesso. Na maioria dos nossos clientes, que a gente começa do zero. Uma coisa que, um exemplo assim, meio fora, é que eu sempre escuto as pessoas falando, você também, procure sempre Opa! Procure... Põe o gatinho aí. Aqui não tem aqueles barulhinhos, procure sempre um mentor, que é para você seguir aquilo que aquela pessoa fala e não dar ouvidos a outras informações, porque cada um tem uma verdade diferente, cada um tem uma informação diferente. E se você ficar pegando uma informação dali, daqui, você não vai chegar a lugar nenhum. Não consolida nada. E olha que interessante que é o fato de você saber ouvir as pessoas certas. Há mais ou menos umas 2 semanas, eu comecei a fazer uma limpeza muito brusca nas minhas redes sociais. Cara, eu tô simplesmente deixando de seguir, e a gente tinha lá atrás como uma estratégia, era assim, alguém seguia, a gente seguia de volta, alguém seguia, a gente seguia de volta, até comentei isso com você, né? Sim. Pô, eu vou fazer um limpa na rede social, vocês não colocam mais ninguém. Por quê? Porque no fundo, eu só quero seguir quem realmente coloca conteúdo relevante pra mim. Eu não quero ver fotinha, eu não quero ver ninguém abraçando cachorro, eu não quero ver ninguém abraçando a vaca, eu não quero ver a foto do seu filhinho, eu não quero... Não que tenha alguma coisa errada com isso. Aquele conteúdo não me coloca onde eu quero estar. E foi muito interessante, eu comecei a fazer essa limpeza, e esse fim de semana, consumindo um conteúdo de uma pessoa que é relevante pra mim, né? Vou falar de novo, o Érico Rocha, no mercado digital, eu hoje procuro várias pessoas, tem várias pessoas que eu sigo, mas ele falou uma coisa muito interessante. Numa dessas entrevistas que eles gravam, igual um podcast, e gravam tudo, e alguém perguntou pra ele assim, mas hoje em dia tem muita concorrência na área, na sua área, em qualquer área, tal. E ele falou, como você lida com isso? Perguntaram pra ele. Eu achei a resposta dele extremamente pertinente. Ele falou assim, eu não olho pra concorrência. Mas não é que ele não olha pra concorrência assim de se preocupar, ele não olha mesmo. Ele não segue ninguém. E se ele não segue, não atrapalha a visão dele. Então a gente tem que procurar, voltando naquela parte de foco. Não perde o seu foco. Simplesmente eu falo assim, cara, eu produzo meu conteúdo ele tem valor, existe o público que vai entender o meu recado, e maravilha. Se você tem que seguir uma outra pessoa, beleza, siga uma outra pessoa. Mas o grande parâmetro que eu acho que a gente tem que validar, voltando nessa parte de estudar não necessariamente você tem que ir para uma faculdade. Estudar é buscar constantemente conhecimento que te agrega. É seguir as pessoas certas. É parar de seguir gente errada. É parar de ficar vendo firula. Cara, se você ficar vendo coisinha vazia, aquilo não te leva pro próximo degrau. Professor, também, é uma crítica que você mencionou faculdade. Acaba sendo uma crítica, porque dentro de um curso de graduação, seja após uma graduação normal, você acaba não escolhendo os mestres que você vai ter para ouvir. Sim, você nem sonha. E não sei quem inventou essa forma de se pontuar a faculdade, se prefere agora um título para um professor do que campo.
Então, principalmente na área das Uma agrárias, estrutura a gente do MEC, tem, vamos dizer, a né? estrutura do MEC. Precisa ter mestrado, doutorado, especialização, porque é ali que consta que o cara é o cara foda. Não tô desmerecendo, de modo algum, quem trilhou a carreira acadêmica do conhecimento. Acho que isso vem muito de geração, né? Também família. Você tem que estudar, você tem que E cada dia ter mais. um diploma, tem que ter um mestrado, um doutorado. Mas a internet te dá essa liberdade de você buscar pessoas que Esse é o legal. conteúdo Esse é o legal. Porque a gente valor. não quer só graduação, título, a não. gente quer campo de batalha. Isso Na verdade, isso não é aí nem que a gente falta. que quer. O aluno normalmente não sabe o que é preciso. Sim. Mas o que a gente precisa? A gente precisa estar convivendo com gente e aprendendo com gente que está no campo de batalha tendo sucesso. É isso aí. Sucesso. Eu não vou seguir ninguém que não esteja aonde eu quero chegar. E não é uma crítica, por exemplo, ao agro, mas se você vê em faculdade de Direito, por exemplo, quem dá aula? É o grande jurista, é advogado que tem escritório e tal, é o cara que está ali no pega, né, no campo. Na nossa formação, muitas vezes, não é. Não, é alguém que está só escrevendo ou que, sabe, problema hoje das faculdades particulares, sabe, eu falo sem medo aqui, também é você colocar qualquer um ali para tampar a grade. Também, né? e gente demais. Sabe aquele professor que ele dá sala. aula até de turbina de avião? Que ele estuda na semana passada para dar aula nessa semana? Não agrega. Não é o cara que ganha dinheiro com aquilo. Não é o cara que pode chegar pro aluno e falar, olha, deixa eu te mostrar como isso aqui funciona na prática, como isso ajuda o produtor, ou como isso vai ajudar a sua carreira. Né? Mas a nutrição, então, o conhecimento da nutrição, vamos entrar no mérito voltar agora. pro assunto. Voltando ao assunto. Adoro, porque podcast é isso, cara. Nosso bate-papo... Rebobina. O bate-papo, ele viaja, né, Isa? Mas assim... eu gosto dessa provocação, porque hoje você é um cara, um especialista em nutrição, a gente trabalha junto, você tá no campo de batalha, você resolve, você tem a mentalidade do desempenho e custo. E conhece a nutrição. E você sabe que você me criou muito problema, tá? É? Então, voltando um pouco da história pra galera entender. Pô, eu entrei na mentoria do professor na primeira turma. E eu tava no meu primeiro ano de empresa. E conforme o conteúdo foi correndo, entrando mais ainda essa história de custo, empresa, tal. Eu chegava nos produtores nas visitas de campo com a farda da empresa e eu fazia as indicações e tal, voltava para a empresa e levava várias comidas de rabo. Porque você não tinha indicado que era Porque melhor para a empresa. eu não tinha indicado que era melhor. Muitas vezes, várias, aquela visão de ajudar Você prejudicou, né, Matheus? Demais, porque muita coisa que eu indiquei acabou sendo assim, cara, abre seu caixa pra mim, deixa eu ver quanto que você consegue gastar. Quanto você faturou esse mês? Quanto você consegue gastar pra eu ver? Era o certo para o produtor, Com mas certeza. não era o Nossa, levei várias. politicamente Meta, correto né? da indústria. Levei várias, Mas várias. tudo bem, e hoje isso daí te transportou para um novo cenário. Com certeza. Mas esse conhecimento da nutrição, você buscou fora da faculdade ou você saiu com ele de dentro da faculdade? Não, com certeza foi fora. Dentro da faculdade é ridícula a faculdade veterinária. No caso da veterinária, ridícula, onde... ridícula. Né? Eu acho que não é só onde você estudou, a maioria, principalmente... não existe cara, é mais. um contrassenso, né? Porque o veterinário não é a formação clássica da nutrição. Nós temos ali dentro, eu sou veterinário por formação, tive nutrição, mas, Isa, é igual você hoje, tá estudando alguma outra coisa que você fala, cara, tava lá dentro, mas... Eu tive 45 minutos de nutrição. Em 5 anos. 45 minutos. De nutrição de ruminante foi 45 minutos. Uma aula. É pouco, né, cara? Pra você estar no campo de batalha, falando, vou ajudar o produtor. E a gente sabe o tanto que o produtor precisa. Voltando a falar do tanto que o produtor precisa, eu gosto muito de dinheiro, Isa, eu adoro. Quem não gosta? Eu só não deixo a Fran saber, ela também gosta, mas ela não ganha. Ela tem que falar, ai meu Deus. Mas eu falo assim, eu tenho uma visão empresarial, eu gosto de ver progresso do produtor, eu gosto de ver progresso do meu negócio. E eu falo uma coisa assim, o que nutrição é tão importante? Inclusive estava conversando com você hoje cedo, Matheus, porque a nutrição é responsável por grande parte do custo anual de um sistema de produção pecuária. O que é isso? O cara gasta com um monte de coisa. Ele gasta com celular, ele gasta com funcionário, ele gasta com remédio, ele gasta com viagem, ele gasta com diesel, ele gasta com telefone. Cara, gasta-se com um monte de coisa. Manutenção geral, implemento que quebra. Agora, nutrição, quando você pega,
Dentro do componente anual de um rebanho pecuário, isso tanto em pecuária de corte já é alto, imagina na pecuária de leite, né? Não estou nem entrando no mérito do leite. É muito dinheiro. E o problema não é só que ele é muito caro. O problema é que a variabilidade desse custo é muito grande. Então você pode ter um sistema controlado onde você gasta um X e no mesmo sistema, se uma coisinha sair errado, uma compra der errado, deu qualquer merdinha, você duplica, triplica. Errou na brincadeira, custa caro. Por exemplo, você não consegue triplicar custo com funcionário, você não consegue triplicar custo com quase nada. Com a nutrição você consegue, é só errar. É só cair na armadilha certa. É só cair numa armadilha certa, você duplica seu custo. E muitas vezes o pessoal, vou trazer pra gente, nós nem entramos no assunto que era a proposta de hoje, mas só pra fechar. Muitas vezes o pessoal tem uma visão de que tratando mais é lá que mora o sucesso do retorno financeiro. Não necessariamente, cara. A gente faz análises todas as horas. Hoje, uma das principais coisas que a gente faz em termos de consultoria com nossos clientes é fazer análise de viabilidade. O cliente contrata a gente para falar, me ajuda a ter um negócio viável. E quando a gente faz isso, a gente analisa não só sistemas de produção, comparando pecuária de cria, com engorda de boi, com engorda de novilha, com ciclo completo, com quem produz genética. A gente toda semana faz análise para criadores, para produtores rurais de todas as regiões do Brasil e Paraguai, que a gente atua muito. Mas o que é muito interessante? Mesmo dentro desses sistemas, a gente coloca as variações. E se eu tratar mais, e se eu usar uma estratégia nutricional que vai dar mais ganho de peso? Então, todo mundo acha que esse daí é o caminho. Não, se meu boi ganhar 1 quilo, 2 quilos, eu vou ganhar muito dinheiro. Não é por aí. A gente encontra, a resposta que a gente encontra em grande parte desses estudos é que, cara, toma cuidado, você tem que avaliar muito o custo-desempenho. Na verdade, eu gosto de uma frase que eu não sei se foi eu que inventei, mas eu gosto de falar muito ela, é que se a natureza quisesse que o boi comesse ração, ele não tinha criado o porco e a galinha. Já começa por aí. A natureza fez esse bicho para comer pasto, e se a natureza fez para comer pasto, olha, eu não sou muito inteligente, mas com certeza eu não sou mais inteligente que a natureza. Então eu não vou fazer a coisa inverter e basear toda a minha conduta de nutrição em cima de grande ingestão de ração. Explorar o potencial da espécie, que é pasto. É pasto. É converter planta em carne. Em carne. É converter celulose em aminoácido, seja por carne ou por leite. Mas a natureza quis que o bicho fosse assim. Tem alguns momentos que precisa utilizar essas suplementações como intensificação? Você tá indo bem na rapidez de pensamento, hein, Isa? A Isa não é da área, galera. Agora eu gostei. Não segue a pauta, não. Não tem nada de ração na pauta, viu? Eu gostei dessa pergunta. É a parte jornalista. Com certeza existe. E o segredo, a base de uma nutrição que seja eficiente, tanto para o ganho de peso do animal, quanto eficiente para o bolso da fazenda, é a gente utilizar a nutrição para melhorar o desempenho do animal a pasto. Então, é fazer com que a nutrição faça ele comer mais pasto, não o contrário. Tem muita gente, tem muito profissional, tem muita fazenda, tem muita indústria que prega justamente ao contrário. O uso da nutrição para fazer com que se substitua o pasto. E aí, além de você encarecer o processo, você começa a entrar numa curva que é inversamente proporcional. Então, por exemplo, você não duplica o ganho de peso duplicando o uso do coxo, ou duplicando o volume de suplemento que o animal consome. Chega uma hora que você ela tem um crescimento e começa a ter um platô e dependendo você começa e depois de platô, dinheiro, de resposta de custo-benefício também é a mesma coisa. Zero. Então, por exemplo, você consegue fazer um animal ganhar 1 quilo por dia, dando 3 quilos de ração, da mesma forma que você consegue fazer ele ganhar o mesmo 1 quilo por dia a pasto ou uma suplementação que ele vai comer 300, 400 gramas, entendeu? Entendi. Então, o problema é que existem muitos profissionais, indústrias, enfim, existe muita gente que prega que não. Se a gente for ver, agora eu vou fazer uma pergunta daquela que não podia estar sendo perguntada. Faz, eu adoro isso. Se a gente for ver pelo lado da indústria, porque normalmente a indústria, ela vende sal mineral, a linha branca lá, que a gente fala, né? Ouve o pessoal falar, popularmente conhecido por linha branca, mas branca porque é mineral e tem lá várias coisas. E tem toda essa parte de ração. 14
minerais. 14 minerais, que estão dentro do saco. Estão dentro do saco. Beleza. Mas assim, a indústria tem a linha de produto mineral, branco, e ela tem toda essa parte de suplementos proteicos e rações. O que a indústria gosta de explorar mais? Na verdade... Onde mora o interesse da indústria? Onde mora o dinheiro da indústria é vender mineral. Mineral? É. Revelações. A margem é vender mineral. Tá. Porque os grãos são commodities. Então existe uma variabilidade de preço que muitas vezes pode diminuir a margem ou aumentar a margem. Um exemplo claro é agora. Agora, soja, milho muda. Tá tudo caindo. Quando vai, sobe. Né? Então, Quando tem por variação de exemplo, mercado. uma indústria que está com estoque cheio de milho, ela comprou a R$60, agora está 40. Então, para ela não é interessante vender o proteinado, porque o proteinado dela está baseado no preço do milho de 40, não no preço do custo dela. Porque tem indústrias que comprou a 40 e vai jogar o preço do mercado lá para baixo. E aí ela precisa acompanhar o preço. Tem hora que ela paga para brincar, então. Tem hora que paga para brincar. É igual Nessa linha de ração. É igual o gado. Tem gente que tá vendendo arroba de 200 agora e comprou o macho há 2 anos atrás, caro. Isso aí é normal, é um ciclo do negócio. E ela não estoca, né, esse produto com longo prazo. Ela não consegue por espaço físico. O mineral ela já tem um estoque em prazo maior de estocagem? Muitas vezes não. Acaba que tudo vai depender do foco de linha de produto que a indústria, que cada empresa tem para vender. Então, se sai mais grão, ela estoca mais. Se sai mais mineral, quando ela bota um mais. carro de um cara lá, ou uma equipe de campo, vamos chamar, se ela puder falar assim, olha, sai para caçar, né? O recado seria, tenta fazer mais mineral. É fazenda de vaca. Porque é fazenda de vaca. A melhor venda é a fazenda de vaca. Porque se você pegar nas composições dos produtos de cria, são produtos mais concentrados em mineral. Então, vamos lá, para a turma entender. Quando se faz um saco de sal mineral, a gente joga todos os microminerais primeiro, joga os macrominerais e fecha essa fórmula com cálcio e sal, que são os minerais mais baratos. Quando eu faço um produto para engorda, por exemplo, eu preciso colocar muito cálcio e muito sal para fechar essa fórmula. Quando eu faço um produto para vaca, eu coloco menos. Então, nos mesmos 30 quilos de produto, eu tenho muito menos mineral barato e muito mais mineral caro. Então, a margem para a indústria fica melhor. Então, a melhor venda, o quilo mais caro de ser vendido, a diária mais cara de animal é a diária de vaca. Então, quanto mais eu fizer a vaca comer, maior a margem. Entendeu? Que louco. Isso é conversas que você vai sair, alguém vai te dar um papo cabeça. O segredo é a fazenda de vaca. Matheus, o papo de hoje que a gente queria entrar aqui, Isa, é falar de seca. Sim. Seca tem todo ano. Né? Mas, esse gancho da vaca em fazenda de cria é excelente. Porque rola muita coisa na venda de produto de seca para vaca que faz uma diferença ferrada no caixa da fazenda e na indicação da indústria. Mas assim, vamos tentar, né? O objetivo aqui é ter uma conversa ao máximo informal, papo reto, pro cara que tá lá sem todo esse conhecimento acadêmico, falar, beleza, eles conversaram e eu entendi alguma coisa. O recado foi legal. E o objetivo de hoje é falar, seca tem todo ano, cara. Seca é um puta problema. E a gente tem que entender ali alguns conceitos sobre nutrição de seca, sobre problemas, sobre estratégia de seca, sobre quando que eu tenho que começar a usar. Eu tô falando seca porque antes eu falava inverno, né? Porque a gente trabalhava numa raio de ação onde o inverno é a seca. O inverno é a seca. Mas hoje a gente trabalha no Brasil de uma forma tão grande. E o inverno é águas, né, pro tem norte. Lugar que o inverno é águas. Então muda muito. Então a gente vai falar claramente período de seca e não. E aí, cara, na época do meu avô, Matheus, não tinha tudo isso. A indústria ela se profissionalizou demais. Não só de seca, como de águas, como de mineral, como de suplementação. Mas eu estava até conversando com uma pessoa esses dias atrás, Isa. Naquela época também era muito interessante. Com grande parte, por causa da nutrição, o ciclo de engorda de um boi, não sei se você sabia, você gosta de comer carne? O que é? A melhor coisa do mundo, churrasco, cerveja, futebol.
churrasco e futebol pra mim, né? Mas pro Brasil inteiro é churrasco, Cerveja cerveja e e futebol. E se o São Paulo ganhar, aí fica perfeito. Aí vira festa. Tá bem o São Paulo? É, mais ou menos, tá melhor que o Corinthians, né, Matheus? Tá melhor que o Corinthians, mas também Mas- não preciso falar que tá bem, né? Mas naquela época, Isa, olha que loucura. Era normal matar um animal, matar que a gente fala assim, ir pro abate, né? Pegar o animal que tá pronto, gordo, mandar pro frigorífico, abater ele pra botar a carne no açougue. 7 anos de idade. Era super normal. 5 anos de idade. Aí era muito normal. E hoje a gente já desceu pra uma média 3 anos, 3 anos e meio. Lógico, se a gente for pontuar, tem gente batendo animal com 2 anos, tem gente batendo com 1 ano e meio. A grande média E brasileira... tem gente no 5 ainda, né? Se a média tá em 3, tem gente no 5. Horrivelmente, corrige meu português, posso falar horrivelmente? Pode. Está certo ou tá errado? Eu nem sei Não, essa palavra. não existe, eu acho. Vamos procurar depois no chat GPT. Né? Agora eu tô muito tecnológico na coisa. Mas, assustadoramente falando, tem gente que abate tão tardio ainda assim, por sistema de produção. Mas a mudança da nutrição, ela foi uma das coisas que ajudou muito, né, Matheus? Com certeza, justamente porque a nutrição ela permite que o animal metabolize uma quantidade de nutriente, que absorva uma quantidade de nutriente muito maior. Seja porque ele está consumindo ali no coxo uma quantidade de nutriente maior, seja porque tudo que entra dentro do corpo do animal que vem do pasto, ela precisa de uma mãozinha para ser armazenado. Mas a grande base de entendimento, me corrija se eu estou errado, hein? A grande base de entendimento é que o alimento do animal que predomina é pasto. Sim, é Estamos pasto. falando de pecuária de corte é pasto. E se existem os produtos de nutrição, tanto de águas como de seca, é porque o pasto não integra a necessidade do animal, é isso? Com certeza. Então, assim, a primeira função é fazer o bicho não morrer de deficiência mineral. Então você coloca ali no coxo, que é Ou ele pode não morrer, mas ele também não tem o desempenho que ele podia ter, é por aí? É, por aí, mas, por exemplo, se você Ou não tiver depende do nada... nível de carência, Depende morre. do nível de carência, morre. Mas isso muda de região para região, E a pode, carência. sim, porque cada região ela tem uma característica Vem de do solo, de solo planta. e passa para a planta. Com certeza. A planta é um ser vivo, ela precisa comer, e o que ela come, ela passa para a estrutura dela e depois passa para o animal. Lógico que tem um defracionamento em tudo isso até chegar no que o animal absorve. Então, não necessariamente o que tem na terra é o que o animal vai absorver. Lógico, senão ele comeu a terra. Tem uma defração aí. E depois a gente tem o sol, que é energia e tudo mais vai formar a planta. Então, o segredo, primeiro, é não fazer o bicho ter deficiência. Tanto é que se a gente pegar as bases mínimas do mapa para a formulação do suplemento mineral, é o mínimo para não morrer. É o mínimo para o bicho ficar ali, pelo menos vivo. Como que se escolhe qual a suplementação correta? Porque existe, ração ou sal proteinado, não sei. Ou sal mineral. Ou sal mineral, como se... É uma variação da categoria, do nosso objetivo com ela e da época do ano. Então... O que é categoria? Explica aí, vai. A categoria é a fase produtiva do animal. Então, por exemplo, eu tenho a fase de recria, eu tenho a fase de engorda, eu tenho Se eu a estivesse vaca. falando de gente, era falar criança, adolescente, e o adulto. e o velho. Isso Isso é aí. categoria. Isso aí. Né? E essa categoria, você pode querer ter diferente performance. Por exemplo, vamos pegar um adulto. Tem um adulto igual eu, que eu tô querendo perder peso. E tem Eu um atleta. também. Tem um adulto que só quer manter, tenho raiva desse tipo de pessoa, que só precisa manter. E o que consegue né? manter é E foda. tem o atleta de alta performance. Então, dentro ainda daquela categoria, vamos chamar de níveis de desempenho, né? Níveis de desempenho, Matheus? isso aí. Então, de acordo com o nível de desempenho que você quer, muda a nutrição. Sim. E a que tem a maior variabilidade é a vaca, porque eu tenho a vaca que está crescendo e ela precisa emprenhar, eu tenho a que está crescendo, está prenha e precisa dar leite. De todas as categorias que existe, a que mais tem demanda é a vaca. É a que mais tem demanda, justamente pelo volume de coisas que o metabolismo dela pode fazer ao mesmo tempo. Então, a mais exigente, por exemplo, que é a primípara, tem uma fase de vida dela que ela... O que é a primípara? A primípara é a novilha que ainda não pariu, que está para parir a primeira vez. Essa novilha, existe um curto período da vida dela que ela está crescendo, ou seja, ela está saindo da adolescência para a vida adulta,
com um bezerro dentro da barriga dela e com um bezerro ao pé dela. E ela tá fazendo duas coisas. Então ela já pariu. Não, Você falou nunca pariu, ela pariu a primípara, vez. a primípara já pariu. Desculpa o erro. A primípara já pariu. Eu tô antenado aqui na parada. A primípara que Eu sou do jogo, hein, pariu. Matheus? Não me engana, Isso não. Ela tá crescendo. Aí você engana. Ela tá você com não bezerro. engana. Ela tá crescendo, ela tá com bezerro E ela no talvez pé já dela for gestante. e ela já tá gestante de novo. Ela é igual aquela menininha de 13, 14 anos que deu, engravidou e ela ainda não cresceu, não sabe virar mãe, é só estresse na vida dela, né? É só estresse. Ela quer ir no show do Jorge Mateus, ela não mas pode, ela não pode. porque ela tem um filho. E ela tem um filho pra cuidar, o peito tá doendo, ela tá se sentindo feia, a vida dela é uma desgraça. E o namorado tá na casa dela lá ainda de novo. Ou não tá e já tá saindo pra outro lugar e ela tá toda no estresse. Essa categoria, por exemplo... Só sofre essa categoria, né? Ela só sofre. Ao passo que, por exemplo, a gente pode é pegar... muito didático, né? Sofrimento precoce. Sofrimento precoce. Você tinha que ver quando eu dava aula na faculdade, porque era desse jeito a minha aula. A gente pode Era pegar muito um macho de, por exemplo, 450 quilos e ainda castrado, que a única coisa da vida dele é comer, ele não consegue nem mais fazer um amor, porque tiraram o órgão dele. Esse cara, ele não precisa de quase nada. De nutrição. De nutrição ele não tipo, precisa de quase nada. Respirando, eu tô engordando. Respirando, ele Cara, tá engordando. eu tô quase isso, mas não sou castrado. É isso eu aí. só engordo, agora eu tô nutricionista. É bem Essa por aí. semana, cara, deixa eu te falar, já fazem... Ele tá trazendo lanchinho todo Tô dia. trazendo todo dia lanchinho aqui pro escritório, já faz uma semana quase que eu tô de dieta. E eu já perdi 7 dias. É complicado, cara. Mas isso, eu não sei se eu perdi isso aí peso, é complicado. mas 7 dias eu perdi. Que se eu não perder peso, eu joguei fora. 7 dias de oportunidade de tomar uma cerveja. Não, mas nada melhorou pra você? Melhorou Então. mesmo. Eu não tô me sentindo assim... Você não sente pesado? Estufado, tipo, no... pesado, né? E por Sim. incrível que pareça, ó, a Patrícia, que é a nutricionista que me atende, conheço ela há tanto tempo. Eu e ela temos um longo caso de vai e volta, sabe? Nem com a Fran eu tive vai e volta na minha vida, com a Patrícia eu tenho. E eu chamei ela essa semana passada, foi muito engraçado, cara. Eu abro meu coração no meu conteúdo. Mas é assim, eu falei pra ela assim, Patrícia, eu não tô sentindo assim, um problema de estar gordo. Fala assim, você não tá conseguindo andar, você não tá conseguindo lá. Cara, eu me olho no vídeo, ou nas minhas fotos, eu vejo aquela bolacha Oreo, cara. Eu tô muito redondo. Não é nem a barriga. Tipo, a barriga é feia quando você olha do outro. A tua, você meio que acostuma. Tá Você, tudo certo. Tá boa, né? A não ser que ela caia pra E fora. outra, a gente se ama, completamente. velho. A gente se ama. eu olho a cara de bolacha, velho. Daí eu falei pra ela, Patrícia, vem aqui, vamos conversar. Mas a grande sacada que eu falei pra ela assim, eu quero perder peso, né? E eu preciso de uma dieta agora, dessa vez, de prisão. O gado, eu acho que tem alguma situação que vocês têm que fazer o gado perder peso? Você já teve uma demanda dessa daí, Matheus? Existe só uma situação, só que é muito difícil da gente fazer ela acontecer por vontade própria. Que é, por exemplo, a gente pegar uma vaca muito gorda, que... Esse gado de cocheira, gado de exposição que foi muito tratado, a gordura dela já tem ano acumulado ali. Esse gado é difícil de perder peso. E não só difícil, na verdade, fazer ele perder peso é muito fácil, que é só uma mudança de dieta porque ele tá acostumado com um negócio tão louco. Sabe uma coisa que é bom pra fazer perder peso? No caso da mulher, né? Senão eu estaria fazendo isso. Mas a minha área principal de estudo no começo da minha carreira, antes de eu estar aqui fazendo mentoria, falando de negócio, tudo isso, minha área era reprodução. Cara, se tem uma coisa boa pra fazer perder peso pra uma vaca é parir e amamentar. Seca, velho. Aquilo lá demanda dela, né? É isso aí. Mas o problema desse tipo de animal é que dificilmente emprenha, né? Então, existe essa situação, mas é muito difícil mal também, que não tem aquela eficiência materna. Se a gente for pensar em gado muito gordo, o único que precisa emagrecer é a vaca muito gorda que tá fazendo atrapalhar a reprodução. Mas, aplicar isso a campo, como que a gente separa um lote de animal gordo e faz passar fome? Mas finalizando o assunto pra gente dar sequência. Eu falei pra minha nutricionista que a dieta boa pra mim vai chamar assim, marmitinha da prisão. E eu tô fazendo. Eu comprei as marmitas, é da prisão, porque não pode mais colocar nem as panelas na mesa. Eu não posso ver. Tem que vir a marmitinha. Eu falei pra ela assim, eu serviria pra ser presidiário. Vem ali, come isso, vai embora. Vem aqui, come isso. Meu sol nascer quadrado. E eu, Isa, por incrível que pareça, porque agora eu tô respeitando, 7 dias só, não posso falar que eu sou um sucesso. Mas eu tô comendo de manhã, às 9 horas da manhã, ao meio-dia. Isso fez diferença pra mim. Eu não tô... Porque, sabe qual era o problema que eu tinha? Eu comia muito errado. Mas Dieta quando muito você errado. vai mudando, você começa... você
Aquilo te satisfaz. Tipo, é coisa da sua cabeça. É cabeça, também. total. Mas você sabe o que está acontecendo? O problema de um gordo, pelo menos assim, eu vou tentar generalizar, se tem alguém que vai ver esse conteúdo, dá um like e fala se é verdade, se isso acontece com você. É o fim da tarde, cara. Eu almocei e não comi mais nada. O problema do gordo é o fim da Quando eu tarde. chego em casa... Eu quero comer uma zebra. Não, eu quero comer o reboco da parede. É. Sabe o que é? Eu falo pra Fran assim, não me deixa sem alguma coisa pra comer, que eu posso matar uma pessoa. Essa é a parada. Então eu acho que vamos ver o projeto. Esse assunto foi pra esse lado porque é nutrição. Não, e nutrição, faz ao todo mesmo tempo que a gente sentido. ama, a gente sofre. Faz todo sentido porque a nutrição nada mais é que uma matemática de mais e menos. Mais e menos. Para você engordar, você precisa comer mais calorias do que você precisa para se manter. A nutrição é isso, dá para encerrar o E podcast vamos aqui falar, agora. não, vamos voltar assim. Vai lá, Matheus. Eu tenho perguntas. Pergunta aí. Eu sempre escuto aqui vocês conversando, né, sobre planejamento e tudo mais. Como que é o planejamento de estratégia para se manter na seca, para não Isso aí. não acabar com tudo? Porque O quando problema, a seca vem... por mais que a gente estava falando de carência, deixa eu pular por cima aqui, depois o Matheus complementa. A gente estava falando de carência, de não sei o que lá, beleza. A gente sabe que o pasto não entrega tudo que precisa. É isso aí. Mas ele entrega bastante. Opa, ele Não é? entrega, Pô, ele entrega pra entrega caramba. muito. Porque antes de existir as indústrias, tinha boi. Então, de Com algum certeza. jeito, o boi conseguia ir lá. E demorando 7 anos para morrer, mas ia. O que a nutrição moderna fez foi adequar essa dieta e tornar o potencial do animal a pasto mais eficiente, correto? É isso aí, é Correto, isso aí. né? A nutrição nada mais é do que uma forma da gente fazer o animal aproveitar aquela comida que ele tem Mas disponível. nas águas, a coisa anda. Nas águas Bem ou coisa mal, anda. a coisa anda. Né? Então, beleza. Tendo comida, a coisa anda. Aí o que eu falo? A grande mudança da gente chegar a ter uma pecuária hoje, que saiu de um animal de 7 anos, para um animal de 5 anos, para um animal de 4 anos, para um animal de 3 anos, para um animal de 2 anos, lógico que existe um componente genética muito grande. Seria louco se eu não falasse de todo o trabalho. Mas a genética faz ele só aproveitar melhor a comida que ele tem disponível. Mas a genética evoluiu, mas a nutrição evoluiu muito também. Agora, ela evoluiu. Melhorou a parte das águas? Melhorou. Mas agora é por isso que nós estamos fazendo esse encontro para falar aqui da seca. Cara, na minha opinião técnica, é na seca que está a grande diferença. Então, mas a nutrição, professor, ela não evoluiu no sentido de trazer uma comida melhor. A gente só aprendeu a dar a comida da forma certa. Sim, total. Então, por exemplo, não se inventou a braquiária milagrosa, ou o milho milagroso, ou a soja muito louca. A gente só organizou a forma de dar. Então a gente consegue fazer com que o animal coma um alimento melhor, não necessariamente porque criamos um alimento melhor, é que a gente aprendeu a forma de fazer o animal comer melhor. O momento certo de colocar ele no pasto com o mineral correto e depois tira e troca. A gente entendeu, quando eu falo a gente, é os cientistas, são os estudiosos, ele entendeu cada dia mais a necessidade do animal, ele entendeu a composição, olha que palavra bonita que eu vou falar. A composição de dietética ou nutricional de cada alimento, pô, é muito massa. E como isso varia ao longo do ano. Né? Eu já fiz alguns cursos de nutrição, apesar de não é a minha especialidade. Mas quando você vai fazer um curso, quando você começa a estudar plano de nutrição, você pega ali tipo uma planta, uma braquiária. A gente olha lá e só fala capim. Cara, não é isso. O nutricionista, ele nem enxerga o capim, ele enxerga uma tabela que tá lá falando assim, proteína, energia, zinco, selênio, não sei o que lá. Não é isso que se resume. Fibra, todos os alimentos, gordura, não sei o que lá. Aí ele para e olha o outro capim. A tabela dele muda, ele olha igual, ele não olha aquilo. E quando você vem lá e entrega um outro negócio, ele olha isso. A mesma coisa da minha nutricionista. Quando ela chega lá pra mim, ela fala assim, olha, você pode comer uma maçã com não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. No fundo, ela não tá olhando a maçã. Ela tá olhando a tabelinha do que tem ali dentro. Essa é a mágica. E assim, dentro da nossa nutrição, ou daquilo que a gente tem que enfrentar a campo, não é, por exemplo, só a pasto. Existem as formas diferentes de você conservar o alimento, por exemplo. Apesar da braquiária ela conseguir dar um X de valor nutricional durante as águas. Beleza, mas se eu enfenar ela, qual que é o valor nutricional que ela fica? Se eu ensilar ela, como que vai se transformar? Nós temos que fazer uma outra reunião para falar sobre conservação de alimentos. É isso aí. Isso é muito importante. Não cabe hoje, mas é um assunto importante. Então existe uma variabilidade muito grande dentro dos alimentos
tanto na forma dele natural durante o ano, quanto, por exemplo, eu ir conservando ele das diferentes técnicas aí que a gente tem disponível. Então, tudo isso vira uma tabelinha, que a hora que eu encaro isso de frente, eu falo assim, beleza, como que eu complemento, faço o bicho dar É igual você tomar leite e leite aquilo? em pó. Os dois é leite. Só que ele tem uma composição diferente, conservados de forma diferente. Ou fornecido de forma diferente. Fornecido de forma diferente, enfim. Falando de seca, a grande revolução foi ter os produtos de seca. Isso é mais uma armadilha do mercado ou realmente é uma estratégia que as fazendas precisam utilizar? Professor, de verdade, eu não acredito que a nutrição de seca ela seja uma armadilha, não. Muito pelo contrário. Até porque sem ela, a gente cai no boi sanfona. É muito difícil, sem uma suplementação correta, a gente conseguir manter pelo menos o peso do animal. Justamente porque nesse período do ano, nessa fase vegetativa da planta, que é a planta, o alimento principal não está entregando o mínimo necessário para ele se manter. O mínimo de proteína nesse caso. É um alimento-chave ali dentro. Lógico que depois a gente esbarra em todos. Das águas para seca, eu tenho uma pergunta muito boa aqui, ó. Não estava na pauta. Se eu pegar um pasto nas águas e um pasto na seca, todos os elementos que tem ali dentro, os minerais, a proteína e a energia, qual varia mais? O que mais varia é a proteína, cai 50%. A energia cai 15%. Os minerais mudam? Os minerais não. Os minerais se concentram, eles aumentam, só que aí tem uma pegadinha. Como o animal come menos durante o período seco, porque a fibra aumentou, a quantidade de mineral que ele ingere é menor. A ingestão cai, entendeu? Então a parte mineral fica mais concentrada. Um pouquinho mais. Na planta tem um pouco mais, porque pensa só, ela perdeu uma parte da água dela, então tudo se concentrou. E aí, por unidade de planta, ele tem uma quantidade maior, só que eu não consigo fazer o animal comer porque eu tô enchendo muito a barriga dele, porque a fibra tá alta. Na seca, só pra galera entender, na seca a grande realidade é que o animal come menos pasto? Ele come menos pasto. Existe... Porque o pasto fica ruim? O pasto fica ruim. Toda a ingestão, independente se é dentro do período de águas ou dentro do período seco ou de qualquer tipo de alimento que a gente pode dar para o animal, toda a ingestão está baseada na fibra. Tirando dietas de confinamento de alta ingestão de grão, tudo é baseado na fibra, porque o animal, nesse tipo de dieta, ele se sacia por volume, por enchimento. Quanto maior a quantidade de fibra dentro do alimento, menos ele consegue comer, porque maior o volume de comida ele está comendo. Quanto mais fibra, menos água, maior o enchimento. Quanto menos fibra... Encheu a pança. Encheu a pança. Não quero mais comer. É um enchimento físico. O animal come, o rumen estende, começa a produzir muito gás. O boi é guloso? Você tinha que fazer essa pergunta. O boi é guloso? O boi é guloso? O boi é guloso? Não. Ou ele para, ele enche e para mesmo? Ele enche e para mesmo. A gente é que não para. A gula é uma coisa do homem. Esse pecado não é do boi. É isso aí. Ele só não é mais guloso que o cavalo, mas é outro tipo de fisiologia. É outro tipo de fisiologia. Mas o bovino, ele precisa de um sinal físico lá dentro do rumen, na hora que enche, para avisar pro cérebro dele, para falar assim, para de comer, tá bom. Só que é um sinal físico, não é químico. Então, como não é químico, ele não consegue saber se ele está nutrido. Ele só consegue saber se ele encheu. Entendeu? Então tem uma diferença muito grande entre comer e se nutrir. E é isso que na seca a gente tem um problema, porque ele come, mas não se nutre. Por isso que ele tá com a barriga cheia e perdendo peso. Eu vou abrir meu coração aqui, Isa. Abra. Se declare. Eu demorei a aprender uma coisa. Depois da faculdade, já no campo de batalha, cara, bem lá na frente, nutrição não é a minha área, de especialidade, master, mas fazendo cursos depois, curso mesmo, indo pra fora, fui fazer cursos em algumas universidades, que eu fui entender, cara, olha lá como esse conhecimento não veio da graduação, que eu fui entender que o animal, na seca, ele tá com o bucho cheio. Ele tá com o bucho cheio. O problema dele é que esse alimento, me corrige de novo, hein, Matheus? Esse alimento, esse pasto, esse capim que tá no bucho dele, de baixa qualidade, não é adequadamente digerido. Isso aí. E quando não é adequadamente digerido, ele não tem nutriente suficiente para... E por não ter nutriente, não ajuda na digestão, todo aquele papo de que proteína transforma lá, alimenta a bactéria ajuda a digerir. E quando não acontece isso daí, demora a esvaziar a barriga, cara. Isso eu aprendi muito depois.
depois. Era a mesma coisa assim, exato. 40% a mais de permanência. Aí que é a loucura. Sabe o que é? Eu aprendi isso faz alguns anos. Mas assim, nas águas, tá imaginando que ele tá comendo um capim bom. Ele engoliu aquele capim bom, essa é a realidade do que funciona. Ele engoliu o capim bom, aquele capim bom mais rapidamente é digerido, metabolizado, e esvazia o rumen e vai pro intestino. Porque ele já foi ali, vamos falar que o rumen triturasse. Numa linguagem bem leiga, tá? O rumen já triturou aquela comida e falou assim, manda pro intestino. E vai absorver, e o que você não absorver vai cagar. Beleza. Isso acontece numa determinada velocidade, numa determinada dinâmica. 30 horas nas águas. 30 horas? Aí 30 horas. Ele Da boca Ele tem truco pra falar. Da boca A boca do tampão do escapamento. Da boca ao escapamento é 30 horas nas águas. Mais visualizado ou mais detestado. Mas Sim. na média, Eu ainda tô segurando. média nós não vamos ficar. Eu tô não segurando. fico na vida pra ficar na média. Eu tô segurando as palavras. Ó, aí acontece o seguinte. Na seca, o que acontece? Caiu a qualidade do alimento. Era como se você comesse isopor. O cara não vai. Não digere. Aquela coisa tá aqui e não vai na barriga rodando. Por que o animal, então, ganha menos peso? Além do alimento ser de pior qualidade. Não passa por intestino. Na mesma velocidade que passava todo dia. Então, se eu resumir a palavra, o animal caga menos por dia. Opa. Ah, cara! Mas agora, ó, eu quero fazer vocês dar a Revelações. resposta. Eu quero que vocês deem a resposta. Quando você me perguntou o quanto Mulher de... tem intestino preso, ela come alimento de... Não todas, mas... Não, aí é deficiência microbiológica Eu do acho que intestino. bebe pouca água. Não, Bebe água aí. Eu isso aí bebo pouquíssima é água. deficiência Beber água microbiológica. Pra funcionar o intestino. Se eu fosse um gastro, eu ia falar isso todo dia. Eu O tomo- meu intestino é super preso. Ó, se a é gente- água. Toma tereré pra você ver. Se a Você gente caga fizer andando. um podcast falando só de intestino, aí eu explico pra você Outra por que você coisa. não caga. Não, Ai, meu Vamos voltar no tema. O podcast mais irracional do agro. Ó, mas vamos lá. Mas então na Quanto que eu digere falei que menos, passa menos, caga menos. quanto que eu falei que cai a proteína? 50%. Em 50%. Opa, Quantas horas o alimento verde fica dentro do sistema? 30 horas. Então se cai Alguém anotou, galera? Anota! Então vamos lá, ó. Se a metade da proteína Pelo amor cai de Deus, durante a eu não sei seca, fazer conta de cabeça. Eu também não, eu sou ruim, eu sou de Ó, Eu humanas. sou muito ruim, eu não sei pra que eu sirvo. Não, não, mas é tudo proporção. Ó. Por que Se que a você não passou metade a cola? da Ele não Eu passou a tirava cola. 7 em matemática. Não. Ó, se cai metade do valor nutricional, quanto tempo leva para o alimento ficar dentro do sistema? Pergunta e responde, vai. Pode responder, Marcelo, eu não Se sei. caiu a metade, Ajuda ele dos- dobra o tempo. Hã? Se cai a metade, ele dobra o tempo. Vai pra 60 Então horas. vai para 70 horas. Como eu sabia essa resposta? Vai para 70 horas de seca. E aí, quando a gente joga uma suplementação correta, cai para 50, mais ou menos. Aí a 50 e pouco. estratégia. Agora vamos voltar no tema. Então, quando a gente vem com produtos de seca, eu tô corrigindo aquela deficiência do pasto. Uma parte sim, outra parte não. O produto de seca não é só para corrigir a deficiência. Ele é para corrigir a deficiência e aumentar o apetite. Então você junta essas duas coisas e faz o animal voltar ao normal. Entendeu? A deficiência. Pra mim, aumentar o apetite, teria que colocar um óculos verde na cara do gato. Ele olhar aquilo e falar... Eu tô Mas na seca tá amarelo, porra. Não é gula. Mas o que, Eu sou que seria daltônico. esse. Hoje o cara me mandou uma foto de um cachorro, eu crio, né? Ah. Aí eu, Fox cara, Paulistinha. A Fox Paulistinha. Quem tiver interessado, o melhor criatório é o nosso, no Brasil. Mas olha que legal. Um amigo meu, ele me mandou falando assim, ele já comprou cachorro meu, ele é um médico, e a gente ficou muito amigo. E ele mandou uma outra foto, assim, de um cachorro agora. Olha, comprei um outro. A primeira palavra que eu escrevi foi traidor. Segunda palavra que eu escrevi pra ele foi assim... Azul, que lindo, que é o cinza, né, na raça. Ele não, é marrom. Eu falei, Puta que pariu. eu sou muito daltônico, cara. Que cor é essa que Aí você eu tá? falei, é cor de palha. Mas aí eu dei risada. Mas então como que vai estimular o apetite, cara? Cara, vai Eu acho que apetite tem a ver com o visual, não tem a ver com o visual? coisa. Outro dogma da nutrição. A gente não nutre boi, a gente nutre bactéria. Ah. Já começa por aí. O boi, ele nada mais é o bovino, em geral, ele nada mais é que o resultado da vida das bactérias dentro do rumen dele. Quando elas vivem bem, ele ganha peso, ele se reproduz, ele é abatido mais precocemente, mais cedo. Quando elas vivem mal, ele vive mal. Então vamos lá.
Como que eu faço? Tipo eu e a Fran, né? É isso aí. A Quando sua vida mulher do tá homem, mal... cara, você não casou ainda, Isa, mas olha, o Pedro... ele O sofre Pedro tem que demais. descobrir uma coisa, o Matheus já Você já imagina citou. hoje que a gente estressou Ó, ela na hora do almoço? deixa hoje eu te tudo falar na assim. causa do coitado. Se o Pedro quer viver bem, é só você viver bem. Se você viver mal, o Pedro vive mal. Exatamente. Então é assim lá em casa, é muito assim. Cara, se a Fran tá bem, eu tô bem. Mas eu não preciso estar bem. Só ela precisa estar bem. Deve odiar eu, o Arthur e o Léo. Porque Na nós hora do enche o almoço, saco da vocês Isa, estão aí ela fica estressada provocando a desconta mente nele. dela. É isso aí. Não Ela entender desconto. a dinâmica masculina no modo operandi. É difícil trabalhar no escritório que tá lotado de homem? Só tem homem, gente. Tem uma mulher. Hã? Só tem eu de mulher aqui, pelo amor de Deus. Isa, a gente é muito sortudo de você estar aqui. Meu Mas eu vou Deus do trabalhar. Pra dar um céu, contrapeso cara. aqui dentro. Eu Pra sou o dar equilíbrio. Pra dar um contrapeso. E o bom é que você tem voz ativa. Você manda todo Você tá mundo. vendo como que a gente é panguão? Tem 4 homens e uma mulher, equilibra só o negócio. Vai lá, cabeça. Vamos falar aí, ó. Exatamente. E aí, da onde a gente parou? Como que o proteinado, a nutrição de seca faz o animal E sentir aí, fome? cara? Funciona Apetite, assim, ó. estava falando. Nutriobactéria. Funciona assim. A suplementação Sem de muita seca. ciência. Não, hein? sem muita ciência. Linguajar. Por isso eu vou escolher, Entendível pra as mim, palavras. Eu vou escolher pra as públicos palavras. como eu. Imagina só. Entender. A digestão do animal é totalmente linguajar, eu já diferente. descobri a sigla. A PDI. A Prova de idiota. Vai, fala. Toda a nutrição tá baseada Dá uma aula APDI na hoje. velocidade, tá baseada na velocidade e no volume de bactéria que o animal tem lá dentro do rumen. E eu vou falar bactéria para Rumen é estômago, né? rumen é o estômago. dele. Tá. Eu vou falar bactéria para não generalizar mais, porque tem outros agentes lá. Mas bactéria. Quanto mais bactéria tiver, Micro-organismo. micro-organismos, quanto mais micro-organismo tiver e mais rápido eles trabalharem, e numa velocidade. Quanto mais e mais rápido, maior é a velocidade de digestão do alimento, certo? Quando a gente coloca uma suplementação de seca, não é comida para o animal, é comida para esses bichos. Por quê? Porque com a queda da qualidade do pasto, os micro-organismos perderam sua eficiência. Não é que eles não perdem eficiência, eles só demoram mais para trabalhar. Imagina só, imagina a gente quebrando uma parede. Ah. É muito mais fácil quebrar uma parede de pré-moldado do que uma de tijolo baiano, certo? O alimento no período das águas é uma parede de pré-moldado. Então qualquer martelada, o núcleo Mas não está fala que a exposto. quantidade de micro-organismos diminui também? Diminui, porque você tem menos comida disponível. Mas eu vou explicar por que tem menos comida disponível. Imagina só, com Mas a qualquer... buchada não tá cheia? Tá cheia, porra, mas não tem muita coisa Eu sou ali. bom aqui na pressão, cara. Eu faço Mas não tem muita coisa ali. Ah. Ó, vamos lá. Tem palha, mas não tem Tem nutrição. palha, mas não tem alimento. Porque pensa só, a parede, ela tem a mesma espessura. Só que vai ter uma hora que ela vai estar muito mais concentrada de cimento e vai ter hora que ela vai estar menos concentrada. Que é a diferença entre o pasto das As águas e o águas pasto com o pasto da da seca. seca. Então, no pasto da seca, com qualquer faquinha de serra, é igual um gesso, com a faquinha eu já exponho o núcleo e aquele Não, núcleo das está águas. muito mais... o pasto de águas. Das águas. Com a faquinha eu já exponho o núcleo, então com qualquer forcinha e já está repleto de comida ali dentro. Então, é muito mais rápido para furarem aquela barreira e tem comida para muito mais gente. Na seca inverte, porque pensa só, a planta na seca ela está se protegendo de 3 problemas que ela tem. A falta de água, a falta de temperatura e a falta de luz. Então ela precisa criar uma casca, certo? Para não perder os nutrientes dela e não perder água. A parede da planta, então, endurece. A parede da planta endurece. Então, o trio que forma os carboidratos da planta, eles ficam mais fortes, aumenta a lignina, né, que é um carboidrato que não é digerido de jeito nenhum. E lá dentro do rumen, com esse aumento da parede, os micro-organismos eles demoram mais para abrir o núcleo da célula da planta. E quando eles abrem, tem pouca coisa lá dentro. Então eu diminuo a velocidade de degradação e diminuo a quantidade de operários, porque eu não tenho comida para todo mundo. E na seca a gente vem fazer o quê, então? Na seca a gente vem dar essa Os comida que produtos falta. de seca. Daí. Os produtos vêm oferecer essa comida que falta, essa diferença de comida que falta. Então eu coloco lá principalmente proteína, no caso de... Que era o que tinha caído mais. Que é o que cai mais. Caiu 50%. E aí existe... Mineral não precisa, não seria o problema grande de mineral. É proteína. Mineral cai um pouco também da demanda se a gente pensar em metabolismo. Porque o metabolismo na seca, como digere menos alimento, o metabolismo cai um pouco também.
a não ser em regiões muito frias, que aí a gente tem outro problema, o metabolismo tem que aumentar por causa da produção de calor, né? Aí a necessidade mineral aumenta, principalmente iodo. Mas eu tô colocando lá dentro o que tá faltando de comida, que é proteína. Só que aí a gente tem 2 fontes de proteína que pode alimentar o animal. Como o bovino, no seu primeiro compartimento estomacal lá, que é o rumen, ele consegue fazer a digestão bacteriana, eu não preciso necessariamente colocar proteína verdadeira. Esse assunto de verdadeiro ou não verdadeiro é uma coisa assim que quem não entende... Tem um falso? No começo é um falso. Não é que é um falso, vamos lá. Tipo verdadeiro falso. Não tem como... Proteína mentirosa. Não tem como não ser muito técnico nessa fala, porque... É a PDI, nossa conversa. Porque é química. Porque no final das contas Desenha, é química. Matheus. Se a gente pegar uma proteína, ela é formada por um monte de aminoácidos. Aquela cadeiona de aminoácidos. Aquela cadeiona de aminoácidos. Só que o que forma o aminoácido é nitrogênio. Então, eu não preciso oferecer proteína. É química, aquela aula química, que eu fugi. É aula de química. No colegial, não tem como. Na faculdade eu não olhei. Desculpa, não tem como não o ser falado nutricionista assim. tem que saber química Com pra certeza, caramba. com certeza. Química e a bioquímica do negócio que é chata pra caramba. Mas, pô, o boi, ele tem, o ruminante em geral, ele tem essa vantagem. Ele tem essa vantagem evolutiva de outros animais. Porque eu consigo oferecer para ele o nitrogênio direto. Eu não preciso oferecer uma fonte de proteína biológica, por exemplo. Que tem que ser convertido em nitrogênio. Eu jogo lá o nitrogênio para ele. Então, por isso se chama não verdadeira. Não verdadeira, porque não é biológica. Ela é sintética. Sintética. Ela é sintética. Igual remédios, igual hormônios que tem hoje. Olha, isso aí. Existe o natural que... Então eu entendi, Zá. Peraí, a PDI. Vamos voltar para a PDI, a prova de idiota, a nossa conversa. Existe uma planta que você está comendo lá, e essa planta tem lá uma determinada substância. Essa substância é natural. Olha lá. Natural. Beleza, isso é verdadeira. Mas um cientista lá no laboratório sintetizou a substância que não veio de uma planta. Ele, sei lá, fez a combinação química lá e botou numa pastilha. E deu certo. É a mesma substância não verdadeira. Isso chama ureia. Isso é ureia. Isso chama ureia. A ureia nada mais é que você pegar o ar, ureia a atmosfera... É nitrogênio não puro, mas 46%. É você pegar o nitrogênio que está no ar, jogar numa panela de pressão gigantesca, vai sair as bolinhas. A grande parada... Que a ureia é foda, então. A ureia é foda. E, por exemplo, por que a eu falei ureia é tudo na nutrição. Por que eu falei da eficiência evolutiva? Porque apesar do cavalo também ele ter um sistema de gestão parecido com o do bovino, é o inverso. Então eu não consigo jogar ureia para ele. Porque o cavalo não gosta de coisa mentirosa, né? Tem que ser verdadeira. É isso aí. Então o boi... Ureia mata cavalo? Não. Ele só tem a dose letal mais baixa. Ele só tem a dose letal mais baixa, mas não mata, não. Até porque a hora que chegar lá no intestino, vai ter as bactérias, vai fazer o mesmo serviço do rumo do animal. Nutrição de seca, voltando pro APDI do assunto, a prova de idiota, temos que patentear esse nome, tá? Estratégia de mercado. Se você quer fazer um curso APDI, clique nesse link. Deixa nos comentários aí embaixo. Comentários, eu quero. Entraremos em contato com você. Porque aqui a linguagem é a PDI. Olha lá. Cabeça, a parada é a seguinte, então. De alguma forma, eu tenho que fornecer uma fonte de proteína, verdadeira ou não, para ajudar a complementar aquele pasto ruim na seca. Com certeza. Esse é o princípio. E metabolicamente... Quimicamente, o melhor é uma união dos dois. Os dois. Quando eu dou os dois. É a união dos só dois. A verdadeira não é tão bom. Só a verdadeira não é tão boa, porque ela não é degradada rápido igual a ureia. Então em termos de velocidade. E só a ureia não é boa também, porque para se formar uma proteína precisa de energia junto. Eu sei explicar isso. A PDI, tá? Explique. É igual você pegar um carro flex e misturar um pouco de álcool com gasolina. Você dá uma... O álcool dá um start, dá aquela pressão, mas a gasolina é a gasolina. É isso aí. Né? Então, quando você dá só o álcool, não vai tão bem. Só a gasolina não vai tão bem. Dá uma misturada que você dá aquela explosão. É isso aí? É isso aí. Mistura duas proteínas. É por isso que eu já vi no abastecer o carro. Tudo na nutrição não tem uma coisa que é melhor que a outra. O correto é o equilíbrio de tudo. Tá, e o produtor rural que tá lá na fazenda dele, agora ele tá assim, cara, eles conversaram um monte
e eu não sei o que eu faço. Falaram um monte de merda aí. Qual é o princípio básico pra gente não estender tanto, pra começar a usar suplementação de seca? Ter pasto. Ter pasto? Ter pasto. O cara não tem pasto, ele mexe com gado. É, Gado é comida de pasto. Todo mundo tem pasto, não tem? Você quer a resposta? Eu quero a resposta. Lógico que não. Eu sei a resposta, mas eu quero que você Pouquíssimas responde. pessoas têm pasto durante a seca. Pouquíssimas O pessoas que têm. é? É pasto rapado. Não pode estar Não pode estar rapado. rapado. A premissa básica para qualquer suplementação fazer efeito, seja ela de seca ou de águas, mas no nosso caso aqui de seca, premissa básica, o básico de tudo é ter forragem suficiente para a gente conseguir gerar esse efeito todo que a gente falou agora, de melhorar a digestão, de aumentar a fome. Enfim, o que adianta eu aumentar a fome do menino e tirar o prato de comida Porque da vai frente dele? aumentar a fome, vai digerir aumentar mais a fome. rápido, vai... Ó, já esvaziei, maravilha, bucho Mas tá vazio. Agora quero comer de novo. Mas cadê? Não tem. O grande Isso aí. problema da seca, Isa, e essa foi a grande transformação. Que entra naquela pergunta que você falou mais cedo, entendeu? Como que escolhe? O Escolhe a parte do grande pasto. problema da seca, e essa foi a grande transformação, que é o seguinte: pasto na seca, a planta é um ser vivo. No período de seca, vai acontecer o quê? Menos luminosidade e menos chuva. Tá? Normalmente, não é em todas as regiões do Brasil, menos temperatura. A grande maioria do Brasil cai a temperatura. No norte, não. Mas a planta, para ela crescer, ela precisa de luz para fazer fotossíntese, ela precisa de água para ter crescimento e ela precisa de temperatura. Eu tô muito bom. E o BO não é só luz, porque senão a gente colocava ela 1 hora no sol, ela crescia. É hora de luz. É hora. Existe um time, A planta um timer. tem A planta tem um timer. termômetro. Ela tem um Ela timer. mede luz. Ela tem um termômetro que É tipo aqueles negócios aqui do escritório de bate horas de trabalho. é isso aí. Né? É isso aí. Tem cartão de ponto. Horas de luz. É isso aí. Mas o cartão de ponto da planta é só no final, é só a hora que bate o X de hora que ela precisa. Se não bateu, ela não fez o serviço. Entendeu? Aí o que acontece? O grande problema, então, da seca. O grande problema da seca não é só a queda de qualidade do alimento. É que cresce pouco. Mas ele Toda cai a fazenda, qualidade porque toda falta a base para ele Toda crescer. a propriedade rural, ela passa por a gente chama de déficit de produção. Ela acontece aquela coisa assim de, nas águas eu produzo muita comida, porque tá lá com todos os fatores colaborando para crescimento de pasto. Chega na seca, o pasto não cresce. E aí, quando o Matheus está falando de usar estratégia, volta numa outra coisa. Não adianta só a gente falar aqui sobre estratégias de nutrição. A gente tem que ver num outro bate-papo falando sobre estratégia de manejo de pasto, sobre taxa de lotação, sobre reserva forrageira. Na verdade, o produtor rural que quer sonhar em usar uma estratégia de suplementação de seca tem que ter feito um trabalho antes. Ele tem que ter garantia de que ele tem reserva. Ou ele vai cair na maioria que comprar. Aí ele tá fudido, porque vai ficar caro pra caramba. Tudo é muito caro. Comprar comida de fora é muito caro. Então, para o produtor rural não se ferrar, desculpa a palavra, na seca... Não, você pode falar do nosso jeito. Você vai quebrar um tabu. Tá. Aqui. Daqui a pouquinho você tá xingando. O Pedro vai falar, oi amor. Ele vai falar, bom dia amor. Bom dia por quê? Você é o homem do tempo agora? Que horror! Eu tô acostumado lá com o podcast. Eu posso falar o que eu quero. Não vou casar não, hein? Não vou casar não, pelo amor de Deus. É assim. Pro produtor rural não se ferrar na seca, então, o que ele precisa se adiantar no manejo de pasto ou na suplementação, ou na estratégia de suplementação. Ou é o conjunto dos dois. Com certeza. Não tem o pasto, não pense em dieta, em suplementação. A seca começa em janeiro. Sim. Porque você começa se preparando 4 meses antes dela acontecer. Ajustando lotação e tendo certeza que vai ter forragem. Chegou na seca. Eu tenho que fornecer proteína, sei lá o que, não sei o que lá. Traduzindo na linguagem comum, para a pecuária média, cria, engorda, não sei o que lá, o que são as estratégias que o cara tem? O mercado está falando para ele, liga ali e entrega lá. O mercado vai ter 3 tipos de produto, 3 linhas. Uma de baixo consumo, uma de médio consumo, uma de alto consumo. A de baixo consumo, produtos aí que vão consumir até 150 gramas, que é o famoso sal ureado. Que nada mais é que a fórmula de um sal mineral, por exemplo, acrescido da ureia. Cara, a ureia já fez a parte dela ali. Só que tô trazendo nitrogênio. Tô levando nitrogênio. Em proteína. É isso aí. É isso aí. A segunda, que é uma de médio consumo, que vai estar na casa aí de 1 grama por quilo.
que é os proteinados. Os proteinados, eles vão além, claro, da premissa básica de qualquer tipo de suplementação, que é fornecer todos os minerais. Ele vai fornecer proteína vinda da ureia, proteína vinda de grãos e, por consequência, todo grão tem energia, a energia vinda dos grãos. Então, ele é o mais equilibrado, é a fórmula mais equilibrada. Metabolicamente, é a fórmula que trabalha melhor. Porque para formar, quando a bactéria está lá... Tem a chance de fechar a conta melhor ali. Quando a bactéria está lá consumindo aquela ureia que caiu, que degrada assim muito rápido, ela precisa para aproveitar o nitrogênio de energia. E o problema é que o pasto durante a seca, eu não falei que ele está duro, então até ele conseguir disponibilizar energia demora muito. Então eu coloco um grãozinho lá, um cheirinho de grão que dá uma energia rápida, eu melhoro o aproveitamento. Então ele é a fórmula mais equilibrada. Mas não quer dizer que seja a fórmula mais lucrativa. O proteinado não deixa de ser um sal mineral misturado com um pouco de farelos, de grãos e ureia. Não, às vezes a gente acaba não... a gente acaba falando da linha, mas esquece da premissa básica que qualquer tipo de linha de produto tem todos os minerais que o animal precisa. Não é porque ele não chama sal mineral que ele não tem os minerais. Muito pelo contrário, senão nem havia registro no Ministério da Agricultura, a empresa não pode bater. Então, a premissa básica de qualquer suplementação, independente da época do ano, é saciar mineral. Baixo consumo, saureado. Saureado. Serve para todas as categorias. Existe para todas as categorias. Existe para todas as categorias, não necessariamente a mesma formulação. Tá, muda de acordo com a categoria. Muda de acordo com a categoria. Aí vem para os proteinados. Médio consumo. Bicho de médio consumo, 1 grama por quilo aí. Tá. Da mesma forma, existe para todas as categorias, não necessariamente a mesma formulação. E na terceira via a gente tem os proteico-energéticos, que são produtos de mais alto consumo, na casa aí do 3, 4, 5 gramas por quilo de consumo. Então eles vão oferecer também a ureia, os minerais, proteína e energia, só que numa quantidade maior. Então, lembra que a gente falou que a base da nutrição é você se distanciar ao máximo daquilo que o animal precisa para aquilo que ele está comendo? Os proteicos energéticos vão fazer isso com uma eficiência maior, metabólica, não quer dizer financeira. Tá. Quanto mais eu subo essa escala, melhor eu tampo o buraco. Melhor eu tampo o buraco, só que custa mais caro tampar o buraco. Aí entra o custo mais caro. É isso aí. Então é uma conta entre custo e desempenho. Uma conta entre nutrição custo e desempenho. De rebanhos é custo e desempenho. Custo e desempenho, isso aí. Não é? Isso aí. E o que nós temos que tomar cuidado, volta naquilo que eu falei lá no começo. O produtor rural que não entende, que falta estudar, que não tem essa visão, que está caindo nas armadilhas do mercado, ele tem uma falsa ideia de que o maior desempenho de ganho de peso, a gente chama de ganho de peso de GMD, né? Que um animal tendo um maior GMD está dando mais lucro para ele. Não necessariamente. Não necessariamente. Vai depender do custo do produto que ele está colocando e qual a performance de GMD que ele está dando. De GMD e também vamos trazendo para a cria do valor do bezerro que ela vai vender. Lógico. Então, como a gente não mede a cria no GMD, a gente mede no bezerro. Mas mesmo na recria e na engorda, a gente olha o preço da carne, né? Sim, sim. Eu estou produzindo uma carne a que custo? Esse produto vai me entregar... Estou pagando quanto para produzir carne? É isso aí. É isso aí. E muitas vezes, em quanto tempo eu consigo produzir uma quantidade X de carne? Porque... Aí vamos para a prática, você que trabalhou na indústria. Não o que você recomenda. Depois nós vamos falar o que normalmente você recomenda mais. Na prática do mundo, não falo da tua indústria, não falo de onde você trabalha, de todo o mercado pecuário brasileiro, que você tem noção, que você conhece, qual desses é os mais utilizados? O mais utilizado com certeza durante a seca é o proteinado. O proteinado? É o proteinado. Mas é uma venda burra. É uma venda burra, porque com toda certeza, esses números eu não tenho. Eu vou falar que é um palpite meu, mas não vai estar muito errado se alguém fazer esse levantamento. A grande maioria das vendas de proteinado não são para fazendas preparadas para usá-los. A grande maioria. Isso é um feeling da minha época da indústria. Ai, adoro essas coisas. Isso é um feeling da minha época da indústria. A grande maioria da galera que comprava proteinado... Quem está assistindo essa parada aqui, amigão, você está fazendo errado, a maioria. Se atente.
não era de uma fazenda preparada para usar, Ah. porque ela não tinha pasto suficiente para conseguir que a estratégia fosse realmente eficiente. A grande parada é que o cara acha que o que ele tá colocando no coxo vai tampar o buraco da falta de pasto. Nossa, esses Esse é o principal erro. caras dá vontade de cortar, Esse dá é o vontade de principal cortar erro. os pulsos e sair O cara correndo. acha Que que porque horror. ele tá é porque vamos chamar que o coxo é o prato. Prato mesmo, tá ali, ó, tô entregando, né? E se o cara acha que ele fala assim, tá, eu tô dando aqui, o animal tá lambendo, então ele não precisa comer ali, ó, ali tava ruim, ah, meu pasto tá ruim, vou dar um proteinado. O cara, esse é o grande erro. Ele acha que ele tá consertando alguma coisa, com aquele proteinadinho de baixo consumo. Não tampa a Uma conta. coisa que eu nunca entendi, o porquê que conseguiram chegar nesse pensamento mágico que o bicho passa o dia inteiro comendo pasto, mas o cara tem a certeza que aquilo que tá no coxo é o que tá fazendo a diferença na vida dele. Meu, por exemplo, um produto com 1 grama de consumo não chega a ser 1% do volume de comida que o animal come no dia. Não tem como isso ser o fiel da balança. O que tá fazendo diferença é o O pasto. que tá fazendo diferença Mesmo sempre foi, sendo sempre pasto vai ser- seco, mesmo sendo pasto lógico. É claro que eu não vou ter desempenho se eu não colocar a complementação, mas eu preciso daquele volume para eu ter o que complementar. Então, a E muitas vezes o maioria das pecuarista não. O propriedades pecuarista não acha dessa não forma. está preparada para usar a estratégia A grande que é a maioria. mais vendida. A grande maioria. Que é a mais vendida. Não está preparada. Mas e Não tá preparado. para os atrasados do Enem, que não se planejam para a seca, e aí eles vão em busca de, nos 45 do segundo tempo, qual dica você daria para eles do que eles teriam que fazer para não se afundar tanto com relação à estratégia nutricional? Ah, se apegar na fé, igreja, no espiritual. Cada um com sua religião, mas... Pedir socorro a E o cara que Deus. fala eu não tenho pasto? Não, o cara que ele fala que ele não tem pasto, ele vai ter que comprar a produção de comida de alguém. Ou Ou ele vai ter que vender os animais. diminuir lotação. Diminuir a lotação. Porque assim, Diminuir ó, carga pra ter pasto. o cara que Esse é ele o tá erro. comprando, tá se preparando agora, ele tem essas duas opções. Vende o animal, na verdade 3, né? Vende o animal, compra comida ou se apega na fé. E se apega pra ninguém morrer dentro da fazenda. É as 3 opções dele. E você sabe o que é engraçado? A gente atende muitas fazendas, em que quando a gente faz o passo inicial de diagnóstico e planejamento, quem trabalha com diagnóstico e planejamento e trabalha certo, a primeira premissa que existe é não empurrar tecnologia no cara. Não é chegar lá para trazer mais despesa, é para você entender o negócio do cliente, você fazer uma foto, você criar parâmetros para ele dali para frente ter uma rota de crescimento. A grande maioria das coisas que não necessariamente até interfere no bolso dele. Eu não preciso que o cara gaste mais para ele ganhar dinheiro. Eu preciso é consertar os erros. É isso Uma aí. das coisas que acontecem muito nas fazendas que a gente, várias, não todas, mas que a gente está fazendo diagnóstico, avaliação, é encontrar um rebanho incompatível com a situação atual da pastagem da fazenda. E isso daí a gente analisou, a gente conhece, eu falo lá que, explico isso nos meus treinamentos, na mentoria e tal, eu falo, cara, faz o levantamento, pega o mapa, calcula a área, vê o tamanho do prato. O prato agora não é mais o coxo, é o pasto, né? Eu vejo o tamanho do prato e eu tenho uma ideia do rebanho. Pego o cara o histórico de rebanho dele e com posse do histórico de rebanho dele, eu tenho uma conta se o prato atende um volume de cabeças. Faço isso toda hora. Eu ensino isso todo dia para produtores rurais, para profissionais do agro, para quem quiser aprender nos nossos conteúdos e principalmente dentro dos nossos treinamentos. Aí o que acontece? Grande parte das avaliações a gente vê e a gente analisa esse pasto presencialmente ou remotamente. Dou consultoria hoje, tanto presencial e grande parte delas migrando para o remoto. E o que acontece? Me manda foto. Eu consigo analisar uma foto e um vídeo bem feito a situação da sua pastagem. E aí a gente acaba encontrando situações em que a gente fala para o cliente assim, olha, a tua taxa de lotação não está compatível. Mas traduzindo no APDI, a prova de idiota, é falar assim, você tem gado demais. E aí quando não está compatível, a resposta técnica é, vamos abaixar a carga. A gente vai ter cliente que vai... Vamos abaixar a carga. Vai ter que fazer isso esse ano. Mas aí que está o grande desafio, sabe? Porque assim, eu estou falando que é um desafio mental. Agora eu me coloco
no lado, eu entendo ao modo operante da cabeça dessas pessoas. O cara fala assim, eu vou vender gado, eu vou quebrar. O cara não tá, era para ele vir aqui me ajudar, e ele tá falando para eu diminuir rebanho. É o pecuário de cria. Não é de cria, qualquer produtor rural, Matheus, qualquer produtor rural que você fala assim, nós precisamos diminuir rebanho. E às vezes a diminuição ela chega a ser significativa. Opa! O cara fala assim, não, o cara tá louco, eu vou quebrar. Isso é que é o problema, é quando ele encontra um outro consultor, um outro técnico, uma outra pessoa Que fala que fala o contrário para ele. Fala assim, não, você aduba que você... Não que eu não falar que aduba não funciona. Ou compra alimento, ou confina, ou não sei o que lá. Naquele momento, você pegou uma empresa que ela já era ineficiente, ela não sabia fazer gestão, ela não sabia fazer manejo, ela não sabia tocar o básico do básico que ela tinha, que era coisa barata, e vai vir uma recomendação por parte de algum profissional que vai falar assim, vamos entrar no arriscado de alto custo. Eu lido muito com essa situação. Vamos fazer trade na bolsa. Eu lido muito com essa situação de ser comparado com outros profissionais que estão empurrando milagres. E mais tem produtor que aceita aquilo porque, cara, ele não entende. Ele fala assim, não, mas eu tô pisando no acelerador, e pisar acelerador é crescimento rápido. Não necessariamente. Eu quero mostrar pro cara que um passo ou dois para trás vai te permitir estabilizar sua empresa num custo super baixo e depois eu te faço vir para 3, 4, 5 passos para frente. Dá um exemplo. Mas isso são metodologias de trabalho. Dá um exemplo. A gente é muito feliz em... Hoje, no volume de clientes, no tipo de cliente que a gente pega, é a gente que entende esse conteúdo, esse tipo de modo de falar, a gente é muito feliz em filtrar esse tipo de pessoa. O pessoal que liga, que, eu preciso da tua ajuda, eu vejo teu conteúdo, não sei o que lá. Isso é também o legal da rede social. A gente consegue essa penetração de mostrar qual é a minha linha de trabalho, Sim. a minha postura de trabalho. E aí a pessoa já vem meio filtrada. Quando eu falo para uma pessoa lá, tua lotação tá alta, nós vamos ter que diminuir o rebanho, lógico que não é só uma conversa, eu tenho que vir pelo lado do planejamento, eu faço um plano de negócios, eu traduzo tudo aquilo lá em números de empresa e eu mostro para ele o que isso significa em rendimento, em produtividade, em dinheiro que sobra no bolso. Porque também, Isa, não conseguir mostrar ou trazer ideias para um determinado produtor rural e não mostrar em números para ele, números realistas, o quanto ele vai ganhar ou perder, você não está ajudando. Ninguém deve, produtor rural nenhum, deve dar ouvidos para qualquer técnico que não consegue explicar em números financeiros. Números financeiros da sua empresa no fim do ano. Colocou em risco. Se eu chegar aqui alguém para mim e falar, Marcelo, vamos montar um plano de marketing, ou vamos montar um plano de investimento, ou vamos montar um plano de não sei o que lá aqui na sua empresa, se você trocar o telhado, vai se tornar mais confortável, não sei o que lá. Eu só vou querer saber assim, quanto eu vou aumentar minha rentabilidade no fim do ano. O produtor rural, ele precisa parar, e isso combina numa última parte, ele precisa parar de ser operacional para cada dia mais ele se tornar estratégico, gerencial e negócios. Porque tudo não é paixão, tudo é fecha a conta no fim do ano. Os meus clientes mais eficientes, os meus clientes que dão mais resultado e os meus clientes que dão menos trabalho são os que têm o foco no resultado. Os que estão ali muito, porque eu acho, porque eu ouvi, porque eu amo, porque não sei o que lá, não voa igual. Quanto mais ele montar no cavalo para fazer o serviço de um funcionário, mais a empresa dele vai patinar. Quanto mais ele sentar no escritório, mais a empresa dele vai decolar. E cuidar de números e planejamento do negócio dele, mais ele vai voar. Mas dando um exemplo de diminuição, de necessidade de diminuição para seca, tem uma cliente nossa que vai ter que diminuir. Diminuir o rebanho em 70%. 70% não de tão errado que estava o negócio. Não... Você não podia falar para ela comprar alimento? Era factível? Não poderia era. Comprar? Poderia, mas financeiramente não ia fechar a conta. A conta foi, não fecha. Segura, na verdade, a conta foi, não dá. Dá um passo para trás, pega o dinheiro, guarda o dinheiro, daqui 6 meses a fazenda tá alta de novo, vai voltar com o mesmo volume de rebanho. A fazenda tava rapada. A fazenda rapada demais.
E, o que Mas- e aí o que só precisava? Ela só De dar precisa de descanso. para que o pasto volte. E nesse caso, ela não estava rapada numa condição de degradação, ela só estava baixa. Baixa, 6 meses ali de boa, vai passar uma seca tranquila. Entrando no nosso assunto de suplementação, eu precisava dar esse passo junto com ela para a gente entender o cenário, se vai ser possível uma suplementação ou não, porque lembra que a premissa básica é fome? Se eu não consigo oferecer comida suficiente, não adianta eu dar uma suplementação. Então, a gente precisou jogar o rebanho lá embaixo para avaliar no próximo mês a resposta dessa pastagem. Se a pastagem responder, a gente faz uma suplementação para continuar a fazer o rebanho progredir e ganhar peso. Caso não, vai entrar no sal mineral, vai perder peso, mas é por questão de estratégia do negócio naquele momento. No ano que vem a gente corrige tudo bonitinho. Voltando na estratégia de seca, se o cara tá lá e vem um técnico, um vendedor de alguma empresa e vai ofertar qualquer uma dessas que você falou, a de baixo consumo, a de médio ou de alta, ou vamos falar lá, desde um saureado a algum tipo de proteinado, ou até os de mais alto consumo, que são os proteicos energéticos, todas vão dar algum tipo de melhoria de desempenho. Com certeza. Todas Com vão. certeza. Porque Todas vão ajudar aquele pasto de baixa qualidade a ser digerido. Isso aí. O animal vai parar de perder peso. A principal coisa é essa. É isso aí. Vai conseguir pelo menos manter ou ter um ganho. Isso aí. Né? E voltando na tomada de decisão, se eu uso a opção A, B ou C, porque as três podem ser utilizadas e cabem em qualquer categoria. É custo, então. É custo. É matemática. Custo é matemática. É custo com a perspectiva de ganho. Então, por exemplo, quanto que vai custar a diária desse produto e depois a diferença de diárias entre as estratégias e quanto de carne que tem que ganhar mais. E de como que eu acordo com o preço sei, da arroba. lá na hora, para tampar a boca da loucura aqui, se eu tô sendo enrolado ou não? Putz, se você tá sendo enrolado ou não, na Eu verdade... sou produtor, cara, eu não entendo nada de nutrição, eu não vou estudar, sabe, eu até assisti essa conversa aqui, eu entendi que existe a parada, mas Não, só faz sinceramente, conta. o produtor ele vai fazer assim, ó, eu não sei escolher, Só faz conta. eu não sei escolher. Aí a gente vai ter que usar um pouco do bom senso também. Por exemplo, nos últimos preços que a gente acabou vendo, vamos falar uma mediona aí, o saureado por uma recria engorda vai estar custando de diária uns 50 centavos, um proteinado de 1 grama por quilo mais ou menos uns 80 centavos, e aí trabalhando aí com no máximo 4 gramas de consumo, vai estar próximo dos R$2 a diária. Então, pô, o produtor ele tem uma opção de 20 centavos de diferença, 30 centavos de diferença, que traduzindo isso para uma arroba de R$200, por exemplo, em algumas regiões do Brasil, vai dar mais ou menos, ó, conta bem de cabeça, vai dar mais ou menos umas 30, 40 gramas de carne, tem que ganhar mais, e numa opção que ele tem que ganhar 600 gramas por dia a mais. Meu, aí é um pouco de bom senso também. Se eu pegar aqui, ó, só pra gente entender a diferença entre produtos, eu sei que é até uma palavra difícil, uma pergunta difícil de ser respondida, mas é assim. Mas eu não vou fugir, não. Não foge dela, não. Se o cara tem um pasto seco, com massa, tá bom lá, tem altura, é uma braquiária, tá? Uma braquiária brisanta. Padrão Brasil, olha lá. Padrão Brasil. Tá dando um chutão, né? Tipo, mas que é fertilidade alta, fertilidade baixa. Meu, é Brasil. Brasil é cerrado. Pronto. Isso aí. Tá? Mas tem massa. E ele faz um manejinho razoável ali, uma troca, um alternado, uma petequinha bem de leve. Se ele não der nada, ele fala, eu escolhi ficar no mesmo sal mineral. Eu tenho vaca. Ou tenho recria. Não, vamos sair da vaca. Porque a vaca é mais manutenção. Mas eu tenho lá uma garrotada. E eu vou... Meu avô fazia isso. Só dava lá o sal 40, sal 60, sei lá qual é o sal que ele dava. A expectativa aí é de perda de peso. No sal mineral, por volta de umas 200 gramas De por quê? dia. Negativo? De perda. Tudo perda, isso? é. Eu acho que tá 50. Não. Chega a perder Dá 200. Dá mais por isso porque... que o boi é tão sanfona. dá mais porque o pasto ele consegue oferecer mais ou menos a metade da necessidade mínima nutricional. Vai cair por volta de umas 200 gramas. 100 a 200 gramas cai Naquele tranquilo. mesmo lote, naquela mesma realidade, eu vim ali e entreguei um saureado.
A tendência é manutenção, coisa de 50 gramas aí. De ganho. De ganho. Do saureado. Naquele manejão. Não, Naquele manejão. Aí eu vim pro proteinado que tá todo mundo usando. Tá lá falando, mas eu tinha pasto. O que ele vai agregar mais ou não em relação ao Mais ureado? ou menos aí umas 150 gramas. Vai para uns 150 gramas de desempenho. E deixando bem claro, não é 150 gramas a mais, é 150 gramas positiva. 150 gramas positiva pega. Tá. E se eu for pro proteico energético, eu consigo o quê? 300? Aí vai depender muito do volume de ingestão. Mas para cada 1 grama aí, pode colocar mais ou menos de 50 a 75 gramas a mais de consumo, de ganho. De ganho de peso. Para cada grama aí você colocar mais ou menos... do acelerador que o cara pisa, né? Quanto mais ele coloca... Quanto mais ele coloca, mais ele pode ter performance. Mais ele pode ter performance, peso. é isso aí. Só tem que olhar o custo de tudo isso. Às vezes, só de não perder, tá ganhando. Opa, com certeza. Tapei a conta ali com pouco dinheiro, com certeza. E nas águas vou usar o potencial das águas. Eu mesmo, até porque, meus clientes uso muito isso como até estratégia. Porque, por exemplo, se a gente sair a diferença de custo diário do sal mineral pro saureado, por exemplo, é coisa de 20 centavos. É a mesma diferença de custo do proteinado. Um outro componente, só pra gente praticamente finalizar aqui nosso bate-papo. Um outro componente muito importante quando a gente fala de nutrição é trabalho. É logística, Sim, estrutura, né, Matheus, pra gente poder fornecer isso. Não é só compra e entrega. Manda lá na fazenda. Dentro da fazenda, esse trabalho de seca, ele começa a ser mais intenso, mais complexo. Começa, porque a gente tem o primeiro fator, que é armazenamento, porque o volume da sacaria de um proteinado para o volume da sacaria, por exemplo, de um saureado ou de um mineral, é totalmente diferente. É o dobro do tamanho. Então, os mesmos 30 quilos de um proteinado... O cara precisa de mais barracão. Ocupam o mesmo espaço dos 30 quilos de um sal mineral. Tem o dobro da densidade e o dobro do tamanho. Toda suplementação, toda metragem de coxo de uma suplementação, ela é baseada no tempo de consumo. Então, quanto maior o consumo do animal, mais tempo ele passa consumindo. Quanto mais tempo ele passa consumindo, maior a metragem de coxo necessária para aquele mesmo volume de animais. Então, se eu estou numa suplementação de águas, por exemplo, num sal mineral, consumindo aí 100 gramas, eu preciso de 5 centímetros, para dar um proteinado que vai consumir 400 gramas, eu preciso de 4 vezes a metragem. Mais ou menos para cada 100 gramas de consumo, 5 centímetros. Então, eu estou falando de 4 vezes a estrutura de coxo de um mês para o outro. E acontece da galera comprar a ideia do produto, mandar entregar na fazenda e não mexer na estrutura? Se a gente acabou de falar que a maioria não estava preparado para receber o negócio, essa preparação ela está aí nos mais variados sentidos. Na prática lá do lote, do dia a dia, o que isso vai acarretar de problema dele não ter mexido na estrutura? Num consumo menor. Então, desuniforme? Não desuniforme. Os animais que chegam primeiro vão consumir aquela quantidade. O problema é o resto, que não vai consumir. Então, você não tem um desempenho o consumo homogêneo. total é menor e, consequentemente, o desempenho é totalmente desomogêneo. Era quase que... Eu não tenho mais mesa para tanta gente. É isso aí. É isso aí. Vocês não vão consumir, só os grandes que chegaram na frente, os pequenos não tem lugar para sentar, não vai ter prato. Tem muito produtor que cai no erro de falar assim, mas o bicho vai e volta. Não volta. Ele não volta lá depois que aquele líder do bando dele saiu de lá. Isso é... Ele é obediente, né? Além de obediente, isso aí é um... social. Como que chama? Ele, para se proteger na natureza, ele é um bicho defesa. Que é caçado, é uma defesa. Isso, faltou essa palavra. Ele é um bicho que ele é caçado. Se ele é menor dentro de uma hierarquia e ele tá vendo aquele animal que protege ele indo embora, você vai ficar lá esperando alguém te comer? Com certeza não. Então, vazei com o grupo. Você vaza, é isso aí. Então ele não volta mais lá sozinho para consumir se você tem uma metragem de coxo menor. Então por isso da metragem... Não adianta o cara gastar com a estratégia nutricional e não ter como fornecer. E não mexer na parte operacional dele. É isso aí. Errou, meu amigo. Torrou dinheiro errado. Era melhor não ter feito. Uma coisa complementa a outra. Era melhor não ter feito. Isa, diretor, e o tempo? Como que nós estamos? Caraca, velho. Nós estamos...
Ó, podcast sucesso. Uma aula de nutrição com o Ainda tem Matheus. mais um tempinho Fecha aí. um recado aí na nutrição de seca. Se a gente for falar, é 10 anos falando. Não, o recado da nutrição de seca é você se preparar para usar ela. Não tem outro recado. Você tem que ter as condições mínimas para você conseguir aplicar. A seca vai vir, né? A seca vai vir, vem todo ano. Se começa a preparar 4 meses antes, que muito provavelmente você vai ter condição de usar. Se não tiver condição, não usa. Entende a base de que o que acontece é, cai a qualidade do alimento, o animal até come, mas não tem esvaziamento, fica com o bucho cheio. Se não tem esvaziamento, se não digeriu, não passou para o intestino, não vai ter ganho de peso. É isso aí. Né? A analogia com a gente é comer miojo todo dia. Você vai ter uma deficiência nutricional a longo prazo. Preciso mudar isso lá na minha casa, meus filhos. Eu também. É isso aí. Não meus filhos, que eu não tenho filhos, né? É eu. Mas é isso aí, você tem depois que desse ser bate-papo, tá preparado. praticamente pronto para chegar numa fazenda e fazer dieta. Também uma aula com o fácil, Matheus, é fácil né? demais, eu é mais fácil prestei demais. atenção do que fiz pergunta, mas eu entendi. Eu Mas, falei, ó, larga eu a espero pauta que pra vocês trás. também. A gente tem que voltar no entendimento de que, cara, é complexo, teve hora que eles conversaram, usaram uns termos que não eram a PDI, né? Não era prova de idiota. É que também tem hora que você não tem como também, né, porra? Aí fica difícil de falar. O grande problema disso daí tudo, que volta, é o alerta que eu tenho que falar, pra qualquer um que tá assistindo esse conteúdo, é o seguinte, cara, responde por grande parte do centro de custo teu ao longo do ano. Nutrição é onde você enfia dinheiro. Sabe numa fazenda, se você olha o mapa de centro de custo, o custeio total anual, e pega tudo lá, jogou tudo aqui, deu um balde, todo o dinheiro que eu gastei. E aí você organiza, né, como se você fosse organizar, ó, quanto que foi para nutrição, quanto que foi para mão de obra, quanto que foi salário, quanto foi manutenção, quanto foi reprodução, não sei o que lá, que a gente chama, né, de centros de custo. Quando você olha isso, nutrição para uma fazenda, a nutrição ela está em segundo lugar, ela só perde, normalmente só perde para mão de obra, funcionário, que acaba sendo um centro de custo maior. E nas fazendas que compram animais, que é o caso dos invernistas, é a aquisição de animais. Se você tira a nutrição, a aquisição de animais, e se você tira o teu gasto como Mas nessa dos invernistas ela pode ser até maior. Nessa dos invernistas ela pode ser até maior que custo com funcionário. Você precisa de uma quantidade menor de funcionário. Sim, é nessas. Ela é até maior. Nutrição é muito sério em termos que fala assim, cara, então tem que estudar pecuária, eu tenho que aprender, eu quero ser eficiente, eu não sei se eu vou mexer com cria, com engorda, com não sei o que lá, com ciclo completo, independente da atividade que você for explorar. Cada dia procura estar mais perto do conhecimento, entende um pouquinho mais de nutrição, para você não ser enganado, para você não usar produto que não precisa, para você não ter um custo mais alto do que deveria ser. Esse é o grande sacada. Nutrição é dinheiro no ralo. Além de ser muito grande, é o custo mais fácil dentro da fazenda de extrapolar. De perder. É o mais fácil de extrapolar. Você comprou errado, você dobrou seu custo. De um dia para o outro. Não tem como você dobrar custo com funcionário, não tem como você dobrar custo com nada. Nutrição você comprou errado, você dobrou o custo. E o mercado tá lotando de armadilha, né? Porque tá o todo mercado... mundo ali, não, que isso, que aquilo. Esse é o problema, só para finalizar, Matheus. Me corrige, pode todo mundo brigar comigo aí, tá bom, entra na fila. Mas é assim, grande parte dos caras que são ali vendedores não são técnicos. Tem muita gente ali não, que... nem dá, Marcelo, nem dá. E mesmo, ele não tá te defendendo, cara. Ele tá ali, ó, preciso vender. O cara, e outra, sabe o que ele tem família pra criar, ele tem criança pra dar leite. Eu falo uma coisa muito Cada um importante. defende o seu. Eu falo uma coisa muito importante do processo de vendas, quando eu comecei a estudar isso. Hoje eu estudo muito negociação, eu estudo muito vendas, eu aplico isso no meu dia a dia, eu ensino meus alunos, mas eu falo assim, cara, não existe coisa melhor, Isa, melhor para vendas do que a pessoa que já chegou vendida. Vou te dar um exemplo. Quando você entra lá, vou dar um exemplo de você, mulher. Você entra numa loja, a Isa entrou numa loja de sapato. Gosta de sapato? Nossa, final de semana a Mayara me matou. Ela é bem feminina. Ó, ela gosta de sapato. Ela entra numa loja de sapato e a hora que você vê o vendedor, você já fala assim, você tem a sapatilha preta? Você está vendida. Sim. Você já falou. É só o idiota não inventar moda. Ele só precisa... Ele podia olhar pro teu pé e falar assim, não, filha, você tem o pé chato, você não pode usar tal coisa, querer te consertar. Não, esse é burro. Ele não serve para ser vendedor. O bom vendedor, ele pega o teu gatilho. E ele vai te entregar
exatamente o que ele falou, eu entendi a necessidade dessa pessoa. Eu só preciso mostrar argumento para viabilizar a venda. A nutrição, ela se torna um componente fácil por causa disso, porque muitas vezes a pessoa já vem É necessidade básica. eu já preciso de alguma coisa para mim. Você quer ver a pergunta burra que mata na nutrição? É assim, o que eu dou pro meu gado engordar mais? Nossa. Você tá vendido, obrigado, Deus, como é bom ser vendedor. Nossa. Ó, pá! Esse Aí o vendedor cara, aí, esse vendedor aí, ele entendeu? faz churrasco de picanha no final de semana. Isso daí é o problema. Por isso que eu tô falando que é o problema do produtor rural que não estuda. A grande maioria dos Quando produtores não toda sabe vez que pedir você o que é precisa. vulnerável, você faz negócio errado. E aí não é mais na pecuária, isso aí é em tudo quanto é negócios. Você tem que ser menos vulnerável possível. Então agora, da próxima vez que você for comprar um sapato, por mais que você já está pré-vendida, e você sabe que está pré-vendida, você tem um gosto, você se preparou, você juntou dinheiro, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, sabe? Desarma, vai com outras estratégias, abre o teu leque, porque você não mostra tanta vulnerabilidade. Quando você não mostra tanta vulnerabilidade, até na briga pelo desconto você consegue mais. Se de cara, Isa, você chega lá e mostra a tua vulnerabilidade, o cara fala, eu não preciso dar desconto para ela, ela tá muito vendida. Ela tá tão vendida que eu vou sentar em cima. Eu tenho margem para baixar. Eu não vou baixar, ela tá mostrando que ela tá pronta para comprar. Olha como é louco o mundo. Já tinha parado para pensar assim? Não. Isso é super real. Eu analiso isso daí o tempo todo. Uma vez, ó, só pra gente finalizar. Isso aconteceu com a minha esposa. Eu já estava estudando mais sobre finanças, sobre investimento e tal. Eu não sou o crânio nisso daí, mas ela estava com uma conta numa previdência. Não, ela não tinha previdência. Ela tinha uma conta numa poupança, não sei o que lá, Na época a previdência acho que estava até rendendo razoavelmente, parecia que bem. A gente tinha visto, estava na moda falar de previdência. Aí ela falou, você vai comigo no banco? Você vai comigo no banco, me ajudar lá e tal? A gente mexe as coisas nossas financeiras separadas. Na verdade, assim, as dela são separadas da minha, e a minha ela participa, né? Que ela tem o meu cartão. Normal. Você não é o super Ela vai ver. Você não é o super Ela vai ver esse certinha, podcast, Fran. ela vai falar, foi aquele tempo em que eu tinha o seu cheque. Foi aquele tempo que não sei o que lá. Agora, meu amigo, ó. Mas aí o que acontece? Eu fui com ela no banco. Na época era Banco Real. Banco Real virou Santander, né? Foi incorporado pelo Santander. O que me chamou a atenção nesse processo de venda foi da burrice da menina. Eu entrei com ela na agência, falei, a gente queria falar com o gerente. A gente usa muito pouco ir fisicamente. Naquela época também já era menos, né? Então, troca o gerente, você nem sabe quem que é. Queria falar com o gerente, tal. A menina, só um minutinho, vou chamar. É sobre o quê? A atendentezinha ali. Nós queremos fazer uma previdência. Isa, nós entregamos ouro para a pessoa. Uhum. A gente falou, estamos vendidos. Sim. Era só vir com o contrato, que assinar. me dá 2 argumentos, talvez nem precisava, toma aqui, assina aqui. A menina veio, eu, por entender um pouquinho mais de finanças, ou estar com o cérebro um pouquinho mais, pelo menos, direcionado para aquilo, fiz 3 ou 4 perguntas sobre, tá rendendo quanto, não sei o que lá, tal. A menina era tão despreparada para uma argumentação de vendas, e olha que ela era a responsável em vender previdências. Que na hora eu falei assim, mas parece que não vale a pena, a poupança está dando quase a mesma coisa, eu não pago imposto de renda, não sei o que lá. Ela ficou assim, travada, e ela pegou e falou assim, não vale a pena. Resultado, eu saí do banco sem fechar uma previdência. Volta numa outra coisa, se eu fosse o gerente daquela agência, o dono do banco, ela estava na rua na hora. Gente, eu entrei vendido! E ela não conseguiu finalizar. Então, na nutrição, a galera tem que tomar muito cuidado, porque grande parte do cliente entra vendido. Não, entra vendido? Ó, andando com o representante, eu via muito assim, me manda o meu produto. Já fala, me manda o meu produto. Me manda o meu produto. Qual produto seu é bom? Nossa, a pergunta de ouro. Qual produto seu é bom? Você sabe o que é essa pergunta do qual produto seu é bom? É muito leigo. Matheus, eu sou um cara, eu adoro churrasco. Dá vontade de reunir com os cortar o amigos. pulso. Eu não sei fazer churrasco. Eu também nunca tive a necessidade de aprender. Olha como eu abro meu coração aqui. Porque eu tenho um monte de amigo que faz. Então eu fico do outro lado do balcão, mesmo na minha casa, alguém que se vire. Tanto que agora eu mudei de casa, agora comprei, eu ia construir, mas a pergunta pro meu cunhado, pros meus amigos, eu falo assim, que churrasqueira que vocês querem na minha casa, né? Que eu não faço. Mas esse negócio do que produto é bom, eu sou igual eu indo no açougue, eu não sei escolher carne. Eu sou veterinário, eu sei o boi até o dia que ele morre.
Aí eu vou no açougue, sabe o que eu falo pro açougueiro? Amigão, que carne boa que tem pra churrasco. O Pedro, teu namorado, mexe com isso, né? Mexe. Você imagina eu perguntar pro Pedro... Ele Aqui põe não sai, assim, ó, aqui não sai que é até boa. onde ele precisa. Aqui não Eu sai. sou vulnerável, não posso fazer essa pergunta. Meu, Ó. vai estudar. Se você não tem essa competência, deixe uma outra pessoa cuidar dessa parte pra você. Nossa, Da quando... escolha do produto certo, por isso que talvez existe a consultoria, né? Da escolha do produto certo, da onde que você vai ser menos enganado. Eu não posso comprar carne de churrasco. Igual eu já falei pro Pedro, eu falei assim, ó, um outro exemplo. Quando a gente for em mecânico, você que vai levar meu carro. Porque você não Porque consegue eu não sei argumentar. nada. É isso aí. E aí ele vai, E ele gosta, vai meter ele na vai, faca. Ó, tá? você precisa arrumar isso, arrumar Não aquilo, que todo arrumar ve- isso, aí arrumar vamos isso abrir. aí. Não que todo mecânico é bandido, não que todo açougueiro é Não. bandido, não que todo vendedor de produto Mas ele você já defende entra o vendido. dele. Tô fazendo as pazes com a galera agora. Não que todo vendedor de produto de nutrição é Pai. bandido, né? Mas eu tô falando, as armadilhas existem, ou as realidades comerciais existem, cabe a cada um estudar Ele a tá sua defendendo parte dele. do negócio. É isso aí. É isso que faz uma pessoa que tem sucesso de uma pessoa que não tem sucesso. Estuda a sua parte do negócio, para você ser menos vulnerável. É questão de reflexão. Se você um dia já perguntou pro seu amigo o produto que você usa, se você já perguntou pro vendedor qual produto dele é bom, ou se você já comprou sal no bar, a grande chance de você ter errado nas 3 tentativas. Sal Aí, ó. no bar. Só dicas boas. Isabela do céu, Só sal. dica boa. Você nunca... Só dica Isabela do boa. céu. Eu já não vendi frequento sal bar. no bar. Hã? Eu já vendi sal no Estratégia bar. comercial. Lógico. Hã? Onde que é mais fácil? Como que o cara fica rico? Fica alegre. Ele fica rico tomando uma, pô. A gente ia, levava o cara pra comer num lugar legal e Vamos comer, entubava vai ele. beber. Pensem se Ele vocês bebeu. vão no bar, viu? Entubava ele. Mas é o normal do negócio, é porque é muito... Não fala a palavra entubava, viabilizava a transação Viabilizava a transação comercial. Isso aí. comercial. É isso aí. Linguagem apropriada. É isso aí. Tá, E acontece enciclopédia. porque pensa só, eu tô com a Trabalhar empresa. aqui é uma educação, hein? Eu tô Você com a tá empresa evoluindo. no meu calcanhar. Eu tinha empresa no meu calcanhar, que eu precisava entregar um resultado. Eu tinha um vendedor que tinha a mulher dele no calcanhar dele, os filhos dele no calcanhar dele. E aí eu falava, meu amigão, né? Tem que vender alguma coisa. Você imagina o Vinícius aqui. E ó, aonde? nosso Aonde diretor que? de áudio e Vamos vídeo, no lugar mais fácil de com fazer a venda. 17 anos aprendendo tudo isso daqui, cara. O moleque vai ser um rato, cara. Vai voar. Tá com 17 anos aqui sentado. Eu não vou ser preso por contratar alguém de 17 anos. E ele já tá Não, aprendendo mas ele tudo vai fazer isso. 18 quinta-feira. Quinta-feira. Ah, então já era, já foi. Churrasco, hein, Vinícius? Galera, Matheus, obrigado por você ter vindo aqui. Nota 10. Temos muito pano pra manga, muita coisa pra conversar. Ah, tem né, muito Isa? podcast pra gente fazer. Aprendam, planejem, sigam o Matheus nas redes sociais. Isso aí, faz meu jabá, Isabela. Matheus Araújo Consultor. Matheus Araújo Consultor. E YouTube, o Instagram. Marcelo também. Segue a gente, continua aqui no Papo de Campo. A linguagem APDI é sempre assim. E é assim, ó. Os fortes ficam e os fracos vão embora. Tava ótimo. Gente, obrigado. Nada, obrigado você, professor. Obrigado, Isa. Vamos até lá. daqui- Até o próximo. Até a Até na próxima. próxima semana, num próximo encontro. Tamo junto. Valeu.